Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Abra a Porta. Hoje nós temos a visita do nosso ilustre secretário, de Esporte e Lazer de Benjamin Constant. Todo mundo conhece Benjamin Constant, uma figura pública bastante conhecida no mundo do esporte, na questão do social, trabalhando junto à juventude. É o nosso amigo Sargento Brasil, meu amigo Dedé, está aqui. Seja bem-vindo, secretário, para mais um episódio, um bate-papo, na verdade, aqui com a população, com a nossa audiência. Olá, William Rafael, boa tarde. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos nossos espectadores, aos seguidores que nos assistem nesse momento. Estamos aqui para bater um papo, esclarecer. É um prazer estar aqui, Eu que sou sargento da Polícia Militar, mas nesse momento estou exercendo as funções de secretário de Esporte do município de Benjamin Constant, com muito prazer. Secretário, hoje nós vamos falar, Vou chamar hora de Sargento Brasil, hora de Dedé, Porque depende do contexto, a pessoa conhece na segurança pública, conhece no social, conhece no esporte, Então, para quem não conhece, nosso amigo Dedé, ele transita bem nesses meios, é uma figura pública bem ativa no meio disso, desenvolve, inclusive, parabenizar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em frente à secretaria. Também eu já conheci o trabalho social antes desenvolvido mesmo, parabéns, eu acho que a população admira muito a sua postura como secretário, como também agente de segurança pública desenvolvido. E hoje nós vamos falar aqui nada mais, nada menos do que o GES, que está aí na biqueira, secretário? Tá na ponta, é um evento assim que eu acho que para o Alto Solimões, que traz toda a juventude esportista. Rapaz, é um negócio bonito, é um negócio muito bonito. O GES, as pessoas costumam falar que é o maior evento esportivo do interior do Amazonas, Pela grandeza, pela quantidade de atletas e pelo nível também da competição, O nível dos atletas. Então, o GES é realmente o evento, O evento esportivo que todos nós esperamos. Benjamin Constant se prepara, Os municípios se preparam, claro, para vir. Mas, assim, Benjamin meio que cria aquele clima, assim, expectativa lá em cima, GES, aquela coisa, assim, gostosa mesmo, que a gente já viveu isso, E as pessoas estão aí, então o senhor sabe que o tamanho da responsabilidade, E hoje o senhor não vai estar só como antigamente, a gente vai falar isso lá na frente, como atleta, como técnico, como jogador, agora é na pessoa do secretário. Então os holofotes vão estar ali, certo ou errado, o culpado é o secretário. Sim, nós temos, graças a Deus, nós temos uma equipe muito qualificada e muito experiente, Os meninos que trabalham conosco na Secretaria de Esporte, por exemplo, o professor Cinei, ele já tem mais de 2 décadas acompanhando o GES, já foi presidente do GES por muitas vezes, e ele está ali dando meio que, ele é o nosso suporte, Nós temos uma equipe bem qualificada, o próprio professor Negreiros é muito bom, Nós temos muita gente qualificada, sem contar que nós temos o Gerimar também, E todas as pessoas envolvidas, Se a gente vai citar nome, a gente acaba esquecendo. E também todo o apoio, do nosso prefeito Semeide, que está dando todo o apoio e todo o suporte, para que o GES seja um grande evento, Então, o vice-prefeito Negão, também toda a equipe da prefeitura, E sem eles, isso jamais iria acontecer, a Secretaria de Educação, que é o carro-chefe ali, do GES. Então, nós estamos preparados, nós estamos nos preparando também, batalhando, trabalhando, estamos trabalhando desde o início do ano aí, já pensando no GES, claro, fazendo as outras atividades, Mas assim, o GES sempre ali em mente, tá vendo que em julho temos ali, já vamos falar das datas, se podemos falar agora, a gente fala daqui a pouco, questão de datas, previsão de datas para iniciar. Como é que está hoje, secretário, para a gente começar aqui, conhecer o panorama, como é que está hoje, os nossos ouvintes querem saber, nossos, como diz nossos telespectadores, querem saber como é que tá, conta um pouquinho pra gente de forma resumida, como é que tá, a gente sabe que é muito trabalho, como é que tá hoje essa questão da estrutura da secretaria, que é esporte e lazer, é isso, tá junto, não é isso? Juventude, esporte e lazer. Olha, eu nem sabia, eu coloquei aqui esporte e lazer, então agora é juventude, esporte e lazer. Por isso que a sigla é sem gel. Sem gel. Sem gel. Mas não é sem gel de mão, não. É com... Assim, a gente, quando nós assumimos a Secretaria de Esporte em 1º de janeiro, após o convite do prefeito Semeide,
aceitamos esse desafio com muito prazer, que é o que a gente gosta de fazer, né? Fazer esporte, como você já falou. A gente trabalhou em outras áreas, né? Eu sou policial militar, trabalhei em projetos sociais, mas assim, sempre voltado para o esporte também. Então a estrutura está montada mais ou menos assim. Nós temos a Secretaria de Esporte, temos o secretário de Esporte, o subsecretário, que é o Costa Magalhães, e aí depois nós temos a chefia de gabinete, nós temos o chefe de gabinete da Secretaria de Esporte, que é o professor Negreiros, e aí nós temos 3 coordenações. Assim, foi dividido em 3 coordenações. Nós temos a coordenação dos esportes urbanos, que é o Bruno Graça. Nós temos a coordenação da juventude, que é o Boboco, né, o Rafael. E nós temos também a coordenação dos esportes da zona rural, que é o professor Ednei Brasil Serrote. Então, o que acontece? Tem uns eventos voltados para a juventude na cidade, o Boboco, né? Outros eventos com a classe mais adulta, o coordenador dos esportes urbanos. E aí nós temos o GIB, que é os Jogos da Integração Rural Benjaminense, que é voltado mais para as comunidades indígenas e não indígenas, mas da zona rural. E aí já quem comanda é o coordenador dos esportes da zona rural. Então, a gente tem uma estrutura bem montada aí com todo o apoio, né? Todo mundo ali em volta apoiando cada evento. Por exemplo, o GIB, todo mundo vai apoiar a coordenação da zona rural. E assim, as outras coordenações que vão fazer o seu papel e a gente está ali dando suporte. Então, a estrutura é mais ou menos essa, bem organizada mesmo. Assim, os meninos lá são muito profissionais, muito bons mesmo. A gente tem percebido, tem feito um bom trabalho, a gente parabeniza a equipe, né? A gente tem percebido esse esforço, esse zelo, né, à frente da secretaria. E como é que o senhor avalia hoje, Sargento Brasil, nosso amigo Dedé, como é que o senhor avalia hoje o cenário esportivo atual em Benjamin Constant? Assim, quais são as principais modalidades que são praticadas hoje? O cenário e as principais, na verdade, modalidades, né? Como é que está ocorrendo hoje nesse cenário atual de Benjamin Constant? O cenário atual, eu costumo dizer que hoje o nosso esporte coletivo é o vôlei. O nosso esporte campeão, o nosso esporte coletivo é o vôlei. Por quê? Porque foi um trabalho que foi feito pelo professor José Andrade, mais conhecido como Terrinho. Ele observou que as pessoas não praticavam muito vôlei. E ele, como é um amante do esporte, ele começou a trabalhar a categoria de base. Isso lá atrás. Então, Benjamin no primeiro GES não foi, que quando o GES retornou em 2022, Benjamin não ganhou nada. Então, mas ele já sabia que para os próximos anos Benjamin teria grandes resultados. Então, isso ele continuou, 2023 campeão, 2024 campeão e 2025, acho que no final de 2024 e 2025, Benjamin, com alguns atletas ali, pegando de São Paulo, Tabatinga, acredito, juntou ali, os caras foram em Iquitos e ganharam da seleção dos Estados Unidos. Olha, entendeu? Só. Agora, mais recente, eles foram... É importante a gente fazer esse recorte depois, né? Tem aí os vídeos aí, acho que no YouTube foi transmitido, e assim, foi um grande feito que assim, não teve tanta visibilidade, né, na época, né, no final do ano, acho que foi no final do ano, mas assim, é um trabalho que o professor José Andrade faz que é de excelência mesmo. Foram agora em São Paulo de Olivença, ganharam masculino e feminino, né? Foi para Atalaia, no aniversário de Atalaia, campeão masculino e feminino. Masculino e feminino ganhou de todo mundo, né? Então, é um trabalho bem feito. Fora isso, nós temos também os outros trabalhos das categorias de base das outras modalidades. O atletismo de Benjamin também é um esporte muito forte, né? Tem uma menina aí, isso, é uma chama de Papaléu, uma menina que ganha todas as edições. É a Laura. A Laura é uma atleta... A Laura é uma atleta, né, da seleção do Amazonas, né? Olha só. Ela já concorre fora do estado, né? Representando alto nível já. Sim, ela já tem um nível mais elevado. Assim como nós temos também o projeto Bom de Luta, né? O projeto Bom de Luta, nós temos um campeão mundial, né? Temos aí os campeões mundiais, temos as pessoas que já acompanham o quadro da seleção brasileira, da luta olímpica. Em Dubai, eu acho que é algum canto. Quem nós temos o projeto Bom de Luta? É o cubano, né? Ele é um projeto que ele é voltado, ele fica mais, mais voltado para assistência social, né? Entendi. Ele é meio que atrelado à assistência social. E a assistência social, ela cuida dessa parte com o cubano, que é o nosso treinador, né? Nós temos aí a atleta Agatha, que outro dia também foi para Dubai, né? Agatha Maciel também já foi. Então, outros atletas também, os campeões, e é muito, muito forte, né? Benjamin tem um destaque muito bom, né? Vamos ter que marcar um episódio para trazer esses atletas aqui. Sim, eles vão contar um pouco da história que eles viveram, né? É importante, né? Esse trabalho social que está sendo feito. Nós temos aí o cenário esportivo, nós temos muitas competições, daqui a pouco a gente vai falar, vai pontuar cada uma, né? Temos várias competições, o cenário esportivo está bem favorável porque nós temos um gestor que também apoia, né? E a comunidade abraça, né? Por exemplo,
Amanhã amanhã no sábado, teremos a final de um campeonato primeira Copa Cidade de Benjamin. Então, Benjamin meio que abraçou, assim, sempre abraçou, né? Mas, A assim, população gosta muito, gosta né? muito, né? Muito, Muita muito. É quadra incrível lotada. isso. Nós temos uma quadra com capacidade para 6.000 pessoas. E todas as noites, durante esses jogos aí dessa semana que se encerra amanhã de competições, essa quadra bem lotada, né? Movimenta, sim, muito, Assim. muito. É bonito de ver, a gente tem acompanhado. E a gente estando numa Benjamin Constant, a gente fala sempre isso aqui dentro da universidade também, né? Tá numa posição privilegiada geograficamente, né? Nós estamos aqui na tríplice fronteira, basicamente, né? Nós temos ali Peru e Colômbia, nós temos a nossa irmã aqui, cidade de Tabatinga, muito próximo, São Paulo e Ventos, e as outras também dos outros municípios. Como é que essa localização, eu imagino, né? Como é que ela influencia nas atividades esportivas do município, né? Tá havendo intercâmbio? Como é que tá esse cenário hoje? Há um intercâmbio, há um planejamento para que isso ocorra também das atividades com nossos irmãos aí peruanos e irmãos colombianos? Ah, sim. Os atletas de Benjamin, volta e meia, a gente está ali pelo porto, vai para Tabatinga, por exemplo, ali pegando o barco, né? E atletas de Benjamin indo para lá, jogar os campeonatos em Tabatinga e Letícia, né? Tabatinga e Letícia. Vão ali para Letícia. E há também, por exemplo, nesse campeonato que se encerra amanhã, a gente abriu espaço para que outros atletas de fora viessem jogar. E, para nossa surpresa, muitos atletas colombianos, inclusive, jogando. E isso foi muito bom. E assim como os de Benjamin também vão jogar no campeonato em Letícia. Do Peru já é um pouco mais assim, limitado, porque tendo em vista que aqui a nossa cidade vizinha de Islândia alaga, né? Então no período que não tem tantos campeonatos lá. É a nossa Veneza. Isso, Veneza do Alto Solimões. Já é muito mais que eles venham para cá, né? Eles vêm, alguns atletas peruanos vêm. Por exemplo, nós temos tendo campeonato infantil, a categoria infantil, e eles vêm. Tem um time do Peru que está jogando no campeonato infantil, e, por sinal de uma categoria, acho que de 10 anos, 12 anos ali, que nós temos várias categorias. Esse infantil é o fraldinha? Não, o campeonato infantil, ele é dividido no fraldinha, né? Dente de leite. Tem umas submodalidades ali dentro. Dente de leite, o mirim e o infantil, né? Que são algumas modalidades. Por exemplo, o fraldinha, que é uma categoria nova que nós trouxemos, são os atletas de 5 e 6 anos. E é o jogo mais emocionante do campeonato. É nesse aí que tem o tal do... O Gilvan narrando com o Chico, né? Já colocaram aí o Nitro... Newton Glicerina, ele fala, porque ele é muito liso, ele fez 4 gols na abertura, então ele ficou com o Newton Glicerina, apelidado pelo Gilvan, né, que estava narrando na época. Fortes emoções. Foi. Porque são crianças, né, de 5 e 6 anos, então são pequenos. E que qualquer jogada, assim, mais... Assim, rebuscada, a galera já gosta, né? Vai à loucura. Então é o jogo mais emocionante. Que vai legal, ter as finais aí. Foi muito emocionante mesmo. Bonito ver, porque desde pequeno vai ganhando aquele gosto, né? Sim. Como atleta, competição não só como a competição não só ali para ganhar título, mas uma forma de... O esporte serve muito para isso, para moldar o caráter, né? Perfeito. Fazer de que a coisa aconteça. Quando nós assumimos, Rafael, a gente tinha em mente, e nós levávamos isso para o nosso gestor CEMED, e nós falávamos assim, fazer campeonatos é muito bom. Muito bom fazer campeonatos, colocar eles para competir, praticar, né? Mas assim, a nossa ideia também era fazer os projetos sociais. Nós temos 2 projetos sociais que a gente entende que é de fundamental importância justamente para tudo isso que você falou. Para que ocupe eles, né? E façam com que eles se socializem, né? Tem um pouco de regra, a gente impõe regras disciplina, ali, né? Disciplina ali, e a gente espera que aquilo ali não seja o mais importante, mas que possa auxiliar a família, né? Na questão das regras. A família coloca suas regras e quando eles chegam dentro daquele ambiente esportivo, cheio de regras também, que isso possa moldar ele para que ele seja um bom cidadão e que ele vá para o mundo, né, bem, com uma pessoa de bem. Então nós temos os projetos Bom de Bola, e nós temos o projeto Bom de Bola, Bom na Escola, que são 2 projetos. Legal. O Bom de Bola voltado para alunos de 5 a 13 anos, e o Bom na Escola, Bom de Bola, que é de 14 a 18, que são os alunos ali que estão no ensino médio ali, entendeu? Então, a nossa felicidade é quando um pai chega e diz, olha, tá servindo demais o projeto, porque quando meu filho fala assim, eu peço pro meu filho ficava acordado até altas horas no celular, e eu digo, se você não dormir 8 horas da noite... Você não vai pro Bom de Bola amanhã. Não vai conseguir. Você não vai pro Bom de Bola, que eu não vou deixar. E eu vou falar pro professor. Então, o meu filho, ele tá deixando um pouco aquele celular de ficar até mais tarde, porque
Eu uso isso. Isso, Exatamente. pedagogicamente, é muito bom. Sim. Porque é uma troca. Você dorme cedo, eu deixo você ir pro projeto Bom de Bola para se divertir. Mas você tem que ter Então, mas você tem que responsabilidade. ter responsabilidade de dormir cedo. Então, isso ajuda demais. Quando os pais chegam pra gente e dizem, olha, meu filho melhorou demais, meu filho tinha um comportamento muito agressivo, hoje ele tá mais social, ele não gostava de conversar muito, hoje ele conversa muito mais, ele pergunta, ele já tá mais... Então, é isso que nos satisfaz, né? Quando a Exatamente. gente oferece esse tipo de serviço, esse tipo de projeto. Então, além da competição, a competição ela tem um prazo para iniciar e terminar em um prazo curto, né? Uhum. E o projeto social ele é mais longo, então a gente pode ali meio que moldar um pouco ele nessa forma da disciplina, Caráter, do disciplina, caráter, né? das regras. Então Acho a que é gente entende que importantíssimo. Eu, pelo menos, assim, nesse bate-papo agora, eu tô aprendendo bastante, porque eu conhecia já alguns, né, mas eu não conhecia esses dois últimos projetos. E agora a sociedade, com certeza também, através da nossa audiência, vai conseguir, né, entender e fazer parte, né, ajudar. Eu tenho aqui agora, a gente vem na história, num momento tão esperado, que é a história dos Jogos Estudantis do Alto Solimões, o famoso GES, né? Mas é um GES com S maiúsculo, porque tem o GES com S minúsculo, que é do Estado, do parece que é o Estado. Jogos Estudantis, né? Um S minúsculozinho Isso, lá, né? Tem uma Jogos confusão na hora de Estudantis do fazer. Amazonas. Exatamente. Então, assim, a pergunta vai no sentido. Eu conheço muito pouco, para quem não sabe, eu vou fazendo 43 anos, mas eu conheço, assim, convivi, claro, todo esse tempo Benjamin Constant, conheço tudo isso de Benjamin Constant, mas o telespectador que está aí, eu também preciso reiterar algumas coisas. Eu tive anteontem fazendo uma pesquisa, né, para a gente não chegar aqui de qualquer forma e vendo um pouco do histórico do GES. Eu sinto falta de muita informação, na verdade, né? E aí eu olhei, mas, meu Deus, eu não sabia, né? A primeira edição do GES foi apontado para mim aqui através de um decreto, né? A gente estava até conversando, né? A primeira edição do GES, segundo um decreto que eu tenho aqui a cópia, e eu vou botar aqui na tela para vocês, né? Pós-edição, a gente vai colocar o decreto aqui, e vou dizer a fonte de onde veio também, porque aqui a gente trabalha com informação, né, baseada na verdade. Então, eu tenho. A primeira edição foi apontada aqui em 1977, né? Que foi instituída através do decreto de número 21, de 26 de abril de 1977, né? Que foi essa história, parte dessa história foi contada por uma pessoa que já foi atleta, foi servidor público, né? Servidor público Arli Jean, dentro de uma dissertação aqui dentro do nosso Instituto Natureza e Cultura, que foi orientada pela professora doutora Leonor, né? E ele trabalhou a questão, não foi bem da história, mas lá estava um contexto, trabalhou a questão da logística no GES num determinado ano. Não lembro o ano agora, mas eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, não. Vou deixar aqui na tela também um QR Code e o link para que vocês acessem esse decreto e acessem esse TCC do Thor, né, do Francisco Thor, filho de um servidor nosso aqui também, do Christian, né, que falou sobre isso. Eu não conhecia de verdade, eu não tinha conhecimento do decreto. Vou colocar o decreto aqui na tela para vocês. Como foram esses primeiros anos de jogos? Eu sei, claro, que o senhor está à frente da secretaria, né? E tem levantado, tem trabalhado essa intenção, né? De reviver a memória, estudar um pouco, porque um povo sem memória é um povo sem cultura, né? A gente não consegue, se a gente não tiver as memórias para contar, como é que a gente vai passar para os filhos, né? Para os netos, para as pessoas? Então, assim, como foram esses primeiros anos de jogos estudantis pelo seu levantamento? Como é que o senhor tem viu isso, visualizou? Estão fazendo um trabalho de coleta? Antes de entrar nessa parte, Uhum. para a gente fazer o GES, né, demanda uma estrutura muito grande, né? Nós Sim. temos nós temos as comissões, né, as comissões a comissão organizadora, né, e nós temos as subcomissões. Que as subcomissões, sim, cada um toma conta de uma parte. A subcomissão de logística, a subcomissão de abertura, Certo. subcomissão de alojamentos, a comissão, assim, são uma série Muita comissão, né? de subcomissões para poder cada uma tomar de conta de transporte, sabe? É uma série de coisas. E quando a gente assumiu, nós percebemos que muitas pessoas fazem o mesmo questionamento que você, sabia? Inclusive, onde que eu chego no local aqui em Benjamin, por exemplo, eu tô chegando hoje em Benjamin Constant, tá tendo a abertura dos jogos. Certo. E aí, né, eu chego, William, Rafael, assim, onde que eu posso acessar uma sala que eu saiba onde que tá a história do GES, o primeiro ano, quem jogou, os atletas, quais modalidades eram oferecidas, quais municípios participaram. E a gente percebeu que não tinha. Então, levamos a proposta para o prefeito,
para ver se a gente pudesse criar uma subcomissão de arquivos e memórias que, a partir de agora, sim, tenhamos um espaço desse, né? Ou uma sala, ou pelo menos uma página onde a gente possa juntar todas essas informações e para que as pessoas daqui ou outra pessoa de fora, que, por exemplo, os jogos vai estar passando em vários locais, né? E a pessoa clica lá, olha, eu quero saber. Aí lá embaixo tem um linkzinho onde tem aqui a história do Jazz. Histórias. Muito interativo, né? Para isso, levamos a proposta para o prefeito para que nós criássemos uma subcomissão de arquivos e memória encabeçada pelo Frei Francisco Coelho, que é o Frei Chicó. Por isso eu Chicó, Frei Chicó. Ele é filho de Benjamin, né? Está como vice-pároco da nossa paróquia e ele é ex-atleta. Ex-atleta do GES, representou Benjamin. Um dia desse o Bruno me falou. Isso. Olha, Rafael, Frei Chicó, aí eu fiquei matutando. Aí disse, na verdade, ele disse o nome, mas eu não conhecia. Frei Francisco Coelho, é o Frei Chicó. E aí ele foi atleta foi um dos recordistas na época de velocidade, 100 metros, jogou handebol, jogou vôlei, jogou futsal. Então, eu levei essa proposta para ele também. Ele, como ele é formado, ele é arquivista, né? Graduado, sim. E aí eu levei a proposta. Então, tá casado. Bora lá? Bora contar a história do GES? Conversei com ele, eu posso levar para o prefeito essa proposta. O que tu acha? Ele, vamos e tal, meio que se entusiasmou, né? Importantíssimo, já tem um apoio da universidade. E já foi, exatamente. Aí o que acontece? Ele já de pronto já saiu pedindo informações, colhendo informações, entrou em contato com o Frei Fulgêncio, que é um dos fundadores, né? Um dos criadores. Vai estar do nome, né? Dele. Frei Fulgêncio, e ele já entrou assim, já foi meio que entrando em contato com todo mundo, né? E já saiu daqui, foi para São Paulo de Olivença, fez entrevista com várias pessoas que participaram de São Paulo de Olivença, tá fazendo levantamento nos outros municípios, tá em Benjamin, tá fazendo um levantamento, então a gente espera que... E aí uma ideia dele, o que é? Em 2025... depois de 2026, nós podemos chegar lá em 2026, se Deus permitir que a gente chegue até lá, se Deus quiser, e aí a gente retoma o que em 2025 aconteceu. Aconteceu tantos jogos de futsal, aconteceu quem foi os melhores, quem ganhou tantas medalhas naquele ano. Então, a partir de agora, tenhamos um histórico disso e contarmos a história a partir de agora também. E o que a gente puder pegar de 2025 para trás, também colocar em algum momento, né? Para que a gente possa saber, por exemplo. E aos poucos, botando o quebra-cabeça. Sim, o GES... Porque vai ser difícil, vai ser de uma hora para outra. Vai demorar um pouco, ele sabe disso, né? E a gente até agradece ele por ter aceitado o convite. Ele tem um parceiro dele lá, que é o Everton também. E aí o GES, ele iniciou em 1977, né? 1977 aí foi o primeiro GES, né? Ele... É engraçado, você não sabe. Talvez os espectadores agora, as pessoas que nos assistem nesse momento, não são de Benjamin, mas aqueles que são de Benjamin vão ter uma curiosidade agora. Tu sabe onde que foi o primeiro GES em Benjamin? Qual local? Não. Não, cara. Eu descobri. Não sei. Eu descobri. Ele foi numa quadra onde hoje é localizada a Secretaria de Saúde. Ali no centro? Tinha uma quadra ali? Sim. Ali atrás, segundo a história... Certo. Ali, levantada pelo Frei Francisco, ali onde é a Secretaria de Saúde, tinha uma quadra, e naquela quadra foi em 1977 o GES, de Benjamin Constant. Você que é de Benjamin Constant deve estar imaginando. Você que tem idade aí. Você que tem idade. E você que assistiu esse primeiro GES, que eu sei, que você tá me olhando. Eu sei. Tu vai dizer, eu tava lá. E se eu não tiver... Se eu tiver foto, já encaminha pro William Rafael. Exatamente. Tá aqui as no comentário que a gente passa pro secretário. E aí, depois, em 77 teve, 78 já foi, meio que começaram a construir o ginásio Frei Samuel, né? Aí 79 teve mais um GES, aí passou 1980, 81, 82 não teve, né? O GES não teve. Aí o quarto GES 82 eu tava nascendo. Tu tava nascendo em 82 ali. Vou ter 43 anos. Olha só. E aí já foi o quarto GES em 1983, né? Aí já retomou novamente. Passou mais um período de tendo GES, aí parou em 2006. Um lapso grande, né? 16 anos. 2006 foi o último GES, né? Inclusive, nesse eu participei, fui um dos treinadores de futebol de campo. A gente foi campeão na época como treinador de futebol de campo por Benjamin. E aí ele parou em 2006, né? O último, e retomou em 2022. 22 só. Isso. Aí, ou seja, foi muito tempo, né? Sem GES, assim. 15, 16 houve gerações, né? Passaram gerações aí de atletas que a gente talvez pudéssemos ter visto atletas que iam se despontar no cenário nacional, inclusive, né? Inclusive, mas assim, passou, não deu, né? A gente lamenta, mas a gente fica feliz porque foi retomado. Isso. 2022 foi retomado, e aí 2022 foi
Aí, na época, o prefeito Davi, né, com o secretário Agulha também, o pessoal, toda a equipe, né, que Fez esse esforço. fizeram o esforço e foi retomado o GEAS 2022, aí 2023, 2024. Então, assim, as pessoas que não tinham noção do que era aquilo, né, que quando chegavam aqui nos outros municípios, que encontrava aquele cenário, assim, a cidade preparada, né, Sim. no clima mesmo, Tudo desde o pintado, porto, tudo bonito, pintado, as bandeira, bandeiras, tudo, né, aquele e aí clima um mesmo. ginásio com capacidade para 6, 7 mil pessoas, assim, 6 mil pessoas, bem, né, mas a gente sabe que é muito assim, Cabe quando a gente fala 6 mil pessoas, a gente 6 mil pessoas Pode botar o sentadas com dobro lá, espaço, pode né, botar o dobro. mas não é isso não, Não, não se engane, né. tem gente que senta no pé Eu do outro. Sim, eu vou confessar pra você que tá nos assistindo, que não é de Benjamin, a gente diz 6 mil pessoas sentadas, tá tranquilo, mas não é isso não, porque coloque o dobro, porque É assim um fica caldeirão é um aquilo ali, caldeirão, é é um meio que uma caldeirão, lá assim, bomboneira, né. é meio que algo surreal. Principalmente quando tem aqueles jogos de rivalidade, né. Sim. E o jazz ele tem esse caráter intergeracional, né. Sim. Ele perpassa aí gerações. Adivinha o exemplo aí hoje que, por exemplo, nós temos aí o senhor começou como atleta, Sim, depois, para quem não conhece, a gente está entrevistando o Sargento Brasil, nosso amigo Dedé, né? Que é da área do esporte, da segurança. O Dedé é multifuncional, né, Dedé? Tá aí, então, ele foi atleta, depois virou treinador, né? Que foi campeão com a equipe também. E depois, hoje ele depois não, hoje ele está, né, como secretário à frente desse, também fazendo acontecer esses esportes na cidade, né? Com grande valia. E como é que é isso? Porque, olha só, foi atleta, técnico e agora secretário. Mas também tem aquele outro caráter. Tem pai hoje que jogou e tá torcendo pelo filho, né? Vai jogar exatamente, sim. pelo filho. Sim, exatamente, é interessante demais. O GES nós nos envolvemos demais, né. O GES é algo, assim, que parece que tá benjaminense, ele toma o GES pra ele, assim, de uma Dá forma uma confusão o enorme, GES né? é meu, que a gente não deixa ninguém levar Já daqui, né, todo quiseram mundo já levar, quiser, a gente não deixa, parece que a gente se envolve de uma certa forma, que nós exatamente. somos o pai da criança e a gente cria muito bem esse filho, né. Eu tive a felicidade de ser atleta, né, joguei com 14 anos, eu representei Benjamin como na modalidade de futsal, né, fui atleta de futsal com 14 anos, aí depois joguei por 4 anos, né, representando Benjamin, o primeiro ano só como futsal, e os outros anos como futebol de campo e futsal. Na Sim. época, o GEAS ele começou, ele até 1994, ele não tinha modalidade de futebol de campo, né, a modalidade de futebol de campo ele começou em 95, 1995. 95. Tabatinga foi o primeiro campeão, na época com uma geração muito fantástica do Japão, com uma turma assim, eram uns caras muito bons mesmo, e ganharam de Benjamin, apesar de nós termos o Peru na época, que era o nosso craque, né. E aí, em 1996, já com a minha geração, Jarnei, Cabeça, nós, assim, a nossa turma, a gente já foi campeão. Aí eu fui campeão como atleta de futebol de campo, né, e depois joguei mais futsal, mas não tive a felicidade de ser campeão de futsal, só de futebol de campo, né. E aí, em 2006, foi o primeiro ano que eu fui treinador juntamente com Cabeça, né, o Taube, a gente foi treinador e fomos campeões como treinadores a primeira Treinadores. vez, né. E aí quando parou, em 2022, já recebemos o convite para ser o treinador de futsal, e aí sim, tive a felicidade de ser campeão por Benjamin, Campeão, né. junto. E aí mais 2023, fomos vice-campeões, perdemos para Atalaia nos pênaltis, e 2024 a gente foi o treinador, mas assim, teve ali meio que uma bagunça, né, em relação um atleta que fez um gol contra e o Benjamin precisava ganhar, né, do time de Atalaia, e Atalaia tinha o time de Atalaia não precisava perder. Mas isso é do futebol, a gente sabe, né? A gente tá comentando aqui, mas assim, o Exatamente. atleta de Atalaia fez o gol contra e comemorou assim, porque o Benjamin estava saindo, ele estava perdendo. Entendi. Mas que o Benjamin estava fora. Mas aí, assim, isso faz parte, assim, a gente fica chateado naquele momento, Exatamente. mas aí depois a gente ri, né, e acontece mesmo, Vida tem que seguir, né? quem sabe outras pessoas fariam isso e é normal, acontece. É, Então, agora como secretário de esporte, 2025, né, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas nós sabemos também que nós temos uma equipe boa e que a gente se prepara, né. Querendo ou não, você se prepara para qualquer momento da sua vida, tá em algum local, né, eu acho que você se prepara de todas as formas, né. Com honestidade, com bastante força de vontade, para que qualquer momento da sua vida, né, seja em qualquer setor que você seja chamado para uma função, no mínimo você diz: "Eu estou preparado", né. E exatamente. eu me Saber o que senti. fazer, né? Quando eu recebi o convite, eu disse: "Olha, eu vou lá, eu tô assim". Já tinha passado por tudo, né? Todo o Sim, processo, não pulou etapa. Veio ali de sim, atleta até chegar sim. a ser E o que secretário. vai faltar é força de vontade. Então, o GEAS é isso, né, eu, graças a Deus, tive essa felicidade de passar por todas as etapas, né.
atleta, treinador e depois hoje está na função de secretário de esporte. Então, o desafio é grande, mas a gente gosta O disso, desafio né? é grande, Nós falamos grandioso, né? sim, muito grande, mas assim, Grandioso. estamos nos Esse, preparando. esse ano nós temos assim, nós temos aí futsal, handebol, atletismo, ciclismo. E aí eu pensei no também tem boxe, luta olímpica, mas o que realmente como é feita a organização, porque um evento dessa magnitude, falei, como diz outro, a gente só tem depois os Jogos Olímpicos, né, como vem, até campeonato local, né? Então o GES assim é mesmo uma integração, né, do Alto Solimões e Tríplice Fronteira. Como é que tá? Quais são as modalidades esse ano? E o calendário, por exemplo, do motocross vai coincidir com o evento do GES? Como é que tá a luta olímpica e o boxe? Eles são parte especial desse processo? Quando o GES retomou, né? Passou 16 anos sem ter o GES, então outras modalidades foram crescendo, né? Isso. Benjamin, por exemplo, a luta olímpica, ela ganhou uma visibilidade muito grande, né? E aí houve a necessidade de ser incluído nos jogos também, né? O ciclismo já tinha, mas assim, a luta olímpica e o boxe foram incluídos. Só tem uma situação, é que o boxe e a luta olímpica, por não ser praticado em todos os municípios do Alto Solimões, e sim, tipo, luta olímpica ali, Benjamin, Atalaia, né? O boxe Benjamin, Tabatinga e Atalaia. Então, a gente entende que isso é uma situação da gestão municipal também, da organização, que seria meio que injusto, né? Os outros municípios não têm essa competição, né? E só Benjamin, Tabatinga e Atalaia, então levaria uma certa vantagem, né? No quadro de medalha, do caso, né? né? Os outros Sairia na municípios. frente, Então, o que é exatamente. feito? É feito como modalidades que não contam como Piloto ali, teste, né? Para que os outros municípios olhem aquela modalidade sendo praticada e voltem para os seus municípios e comecem a praticar. Incentivar, né? Comecem a incentivar para que a nossa ideia é que ano que vem, sim, tem entre a luta olímpica e entre o boxe também, né, como competição para que continue o quadro de medalhas, a natação também, que nós temos. E as outras modalidades são as normais, vôlei, handebol, as coletivas, né? Atletismo, Futebol de salão, futsal, futebol de campo, revezamento. O motocross, o que eles fazem? Nós temos aqui uma associação muito boa, né? Capitaneada aí pelo Wilson, e eles têm um calendário de atividades do motocross. E aí, o que eles fazem? No período do GES, eles fazem uma etapa do motocross, dessa coincidindo ali. Tá coincidindo junto com o GES. Então, ele meio que abrilhanta muito a festa. Para dar visibilidade também. Porque eles aproveitam que vem atletas dos outros municípios, né? Inclusive muitos atletas de fora do país, colombianos, peruanos, vêm competir. Bastante. E aí eles aproveitam esse momento de festa. Os outros municípios estão aqui, né? As delegações vão torcer pelos seus motoqueiros ali, né? E aí é muito bonito e a gente até agradece o pessoal do motocross por tentar brilhantar esse momento, né? De jogos, aproveitar e inclui aí, insere a sua modalidade, sua competição dentro do GES, mas não conta medalha, né? O campeão não vai para o quadro, né? Não vai. É uma participação ali especial. O calendário coincide para fazer essa vitrine e quem sabe no futuro, né? Sim, quem sabe. As outras modalidades, é importante que os outros municípios também tenham essa abertura, né, na cabeça, tenham esse pensamento mais arejado, de forma que comecem a praticar nos municípios, que de uma forma, eu não sei muito qual é mais ou menos a regra. Por exemplo, para a gente incluir hoje boxe, teria que todos os municípios ter. Ou 50%, eu não sei como é que é. Seria muito, assim, tem momentos assim que você pensa assim, cara, eu vou botar para que a gente vai incluir, para que os outros municípios comecem a praticar. Vamos lá, praticar. Vamos lá, né? Mas a gente sabe também que tem as dificuldades dos outros municípios, exatamente. né? Até dificuldade de atletas. Se a gente faz isso, olha, colocar, por exemplo, a Maturar, com o secretário de esporte, Carlinhos, é um cara que a gente conhece lá, olha, vai ter que ter o boxe, mas ele reclama que, olha, a gente ainda não tem, a gente não pratica, então ainda não tem injusto, né? o nível para, né? É o que é muito praticado e que a gente sabe mesmo que é praticado aqui e nos outros municípios são os jogos eletrônicos, Jogos né? eletrônicos. Jogos eletrônicos nós levamos a proposta, nós fizemos um congresso técnico no dia 14 de abril no município de Santo Antônio de Sá, onde lá a gente decidiu muita coisa, deliberou, o prefeito foi, secretário de Educação, com os outros prefeitos dos outros municípios, que aproveitou também ali um evento do G9, então fomos fazer um congresso lá. Levamos essa proposta dos jogos eletrônicos para lá, né? Mas os municípios ainda entenderam que não era o momento, né?
Mas assim, Benjamin é muito forte isso. Muito, muito É, forte. Nós temos aí, acho que tem um rapaz que jogava, é ali de o Coimbra. Carlos também Carlos, o é quem Cordones, né? Tem uma isso, turma boa aí que joga. Os isso. meninos sempre estão por aqui. É um pessoal muito bom, viu? Então, os atletas têm nos solicitado demais mesmo. Tem um filho do servidor nosso que o Rosinei, eles foram para Manaus até da outra vez, ganharam por lá, tiveram. Então eu acho assim, secretário, que a gente tem que começar a vislumbrar isso, Sim, né? De olhar, eu não sei, claro, esse ano ainda não está no quadro, mas quem sabe eles possam fazer aí 2, 3 dias especial, né? sim, a gente. Abrilhantar, a prefeitura, vocês dão um apoio, claro, as outras prefeituras também, Sim, porque isso tem que acontecer em parceria, mesmo que não vá para o quadro de medrado, mas de repente vem algum atleta de outro canto, daqui da Colômbia, até o pessoal da Colômbia fazer um abertão mesmo, assim, de 2, 3 dias, mas aí é coisa que tem que conversar com quem entende, né? sim. Sobre esse processo de jogos eletrônicos, mas eu acho que é um momento importante de a gente começar a refletir, né, sobre isso, porque hoje eles têm, hoje é mesmo uma modalidade de jogos, eu estava vendo recente, é um negócio muito grande, né? Sim, sim. Muito grande. Eles têm psicólogo, né? Tem acompanhamento, preparador físico, porque a pessoa pensa que sentado ali é É, pum, é eles pé, é são. tudo, né? Assim, nós sabemos, né? As pessoas gostariam, nós gostaríamos que tivesse todas as modalidades e pudesse, mas nós sabemos também que Limitação. a demanda do GEAS é um gasto muito grande, né? O prefeito, Imagina. o gestor, É ele tem muito que ser grande muito mesmo. ousado, né? Sim. E a gente até admira o pessoal da Secretaria de Educação, o prefeito mesmo e a sua equipe, né? Porque abraça uma causa que o GEAS praticamente Benjamin faz ele sozinho, né? Praticamente sozinho, Boa parte, né? sim, com um gasto muito grande, né? Mas a gente sabe que o retorno também é muito Com positivo, né? O certeza. retorno Mas tem que é muito ter positivo. ousado e tem que ter coragem, Tem que ter porque o coragem. orçamento. Eu admiro demais. A gente que não tem noção quando a gente tá fora, né? A gente não tem noção na hora que a gente só vai lá e joga e volta, a torcida só vai lá, tosse, quer que Exata- Benjamin ganhe. Mas Exatamente. por trás, assim, todo o trabalho que tem quando você senta na mesa para decidir o que que nós vamos fazer, que a gente sabe do tamanho da coisa, né? Aí o prefeito, né, puxa daqui, puxa dali, ajeita dali, tenta, corre atrás de Prêmio recurso, dali, né? corre atrás de recurso, né? E nós sabemos que o GES não é só isso também. O GES é uma oportunidade para as pessoas também ganharem o seu ganha-pão. Aí, Muito. assim, Cidade envolve todinha tudo, a roda cidade muita toda, né? coisa. É o que vende churrasco, é o que vende a sua bebida ali, é o mototáxi, é o comércio, né? São os catraeiros que fazem Muito, né? os mototáxis. Então, uma série a rede hoteleira, né? Todinho, Os fica lotado, os restaurantes, são todo restaurantes. mundo envolve muito. Economia local, né? Pelo menos quando a gente olha ali, pensa, o gestor ele tem que pensar nisso tudo, né? Vai ser muito gasto, mas também o retorno disso é muito bom, não só para o município, né? É muito bom. Então tem que ter muito, A prefeitura tem que ser muito gera usado. uma outra questão de renda, porque você deixa que aquela pessoa que precisa esteja batendo a porta da prefeitura, né? Sim, sim. Muito bom. Naquela necessidade que a gente sabe, quem vai atrás é porque precisa mesmo, né? Não é porque quer. E aí a gente começa a gerar renda na cidade, igual o festival também, né? Que gera renda. E a gente tem essa preocupação, e eu digo o tamanho da magnitude porque nós fizemos uma semana de transmissão e foi os Jogos Estudantis, os Jogos Universitários, né, Jogos Junique, universitários, e assim, e olha que não chega nem perto que é o GER, né, olha como diz, é 1% da unha ali. É assim, a gente sai de lá 3, 4 horas da manhã, preparo e tudo, mobilização, recurso, assim, é muito, assim, para quem não conhece, vai só lá assistir, torcer, vocês não queiram saber o Chega lá tamanho da demanda que é preparado, né? por trás dos bastidores. É exaustivo e a gente nunca faz nada só, né? Sim. A gente nunca faz nada só, Dedé. Então, assim, e também no propósito, como é que ano passado foi, não foi 24 teve, né? Sim. 24 foi o mascotinho, foi o açaizinho, não foi isso? Sim. Que foi o vitorioso. Esse ano vai ter mascote? Como é que tá o regulamento? Já estão pensando nisso? Esse ano ocorre que anos o GES? O GES ocorre do dia 5 a 12 de julho. 5 a 12 de 5 julho. de julho. Mês que vem. Sim, ontem foi a contagem regressiva, dia 5 ontem. Muito, né? 30 dias, hoje 29. Assim, pouquíssimo. Ainda gente, tempo pra. pô, então, assim, do mascote, o que nós fizemos? Quando nós fomos voltando um pouquinho ao Congresso Técnico em Santo Antônio do Içá, a gente decidiu para que não. O que a gente pensou? O pessoal que vem para o GEAS, eles têm muitas das vezes algumas reclamações, né? Algumas solicitações, e aí a gente foi ouvir eles. O
que vocês gostariam que melhorasse no GEA? A Certo. gente foi lá, foi prefeito, foi equipe, a gente ouviu eles, né? E levamos a proposta principalmente do mascote, né? Que é Benjamin que decide, né? Esse ano a gente, não, vamos fazer assim, a gente vai abrir um concurso, um mascote, nós vamos fazer um regulamento e encaminhamos para todos os municípios participantes, né? Para todos. Falando nisso, os municípios que até agora confirmaram, né? Fonte Boa, Tonantins, Certo. Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Atalaia do Norte. Esses 8, municípios- então. Isso, 8, né? Jutaí não confirmou. E aí, o que que fez? Nós Mas já tá encaminhamos... descartado? A princípio, sim, né? Porque tem todo... Eles tem um Chegaram a termo de participar de adesão. congresso técnico? Não, não. A gente encaminhou o então termo de esse adesão ok. e eles Tem um justificaram, prazo mas também, eles justificaram. Sim, eles justificaram. O secretário de esporte justificou dizendo Jutaí, que... no caso. Sim, dizendo que Jutaí vai se preparar para 2026, né? Eles estão iniciando os projetos sociais que parece que ainda não tinham, né? Poder Eles levantar, eles atleta. verificaram aí que os outros municípios têm muitos projetos sociais voltados para handebol, vôlei, atletismo, né? E eles, segundo o secretário de esporte, eles vão também tentar fazer projetos sociais para que se fortaleçam em outras modalidades também, para que venham competir de igual para igual com os outros Entendi. municípios. Eles são muito fortes no futsal, mas as outras modalidades, segundo ele, então a gente entende, né? A gente sabe, cada um sabe onde o Exatamente. calo aperta, né? Compromisso. Dos seus compromissos, assim, e a gente respeita. Então, aí encaminhamos o regulamento para os municípios ficaram de cada, é mais ou menos assim, todo aluno pode fazer, tipo, tem os critérios, né? Ok. Olha, você tem que criar um mascote voltado para o tema X do GEAS, que é esse ano. O tema é um, aí tem que estar Isso, aí tema, dentro né? do tema, voltado para a nossa região, voltado para algumas coisas. Então tem o açaí, né? E tem algumas coisas assim. E deve ser voltado para isso. Aí vai ter o concurso na escola. Aí aquele aluno que fizer o mascote, o modelo de mascote, ele vai vencer no município deles. E cada município terá um vencedor. Desses vencedores, Benjamin também já está fazendo, né? Nas escolas, o seu processo. E aí vamos para a votação. Essa votação que a gente ainda vai decidir. Como é que vai ser? Se vai ser montada uma equipe para escolher, ou se vai ser votado ali, né, pela internet. Aí a gente vai escolher aí. E aí em breve. eu acho que a votação, assim, é uma sugestão, eu não sei como vai ser feito, como você disse, ainda estão vendo nessa situação, mas eu acho que é importante fazer essa votação às cegas, né? Como, por exemplo, não pode, quem vai estar ali não pode saber que aquele mascote é de Benjamin ou de um determinado município. Sim. Porque perfeito. acaba, né, Sim. e que a comissão seja meio que mista. Quem sabe vocês convidarem o pessoal do Esporte Letícia, alguém, para dar uma avaliada também, É uma sugestão. né? Para que não tenha essa proximidade de escolha, né? E que seja feito meio às cegas. Eu acho muito boa essa tua proposta aí. Então, eu acho que vai levar. deve ser, mas aí vocês avaliam. Eu acho que eu vou né? passar pro secretário. Então, vai passar o secretário que tá aqui, né? Pra ver isso. E, assim, vai haver escolha, já tá sendo decidido, né? Sim, Tá tá. ok, o processo desse ano o senhor já explicou bem. E o calendário esportivo anual, secretário, como é que tá em Benjamin Constant? Ele tá revelando novos atletas? Como é que tá isso? Nós Ou começamos... virou um platô ali, ainda tá... não, nós temos um calendário, nós fizemos o calendário do primeiro semestre, né? Foi aprovado pelo prefeito, e aí nós começamos com o aniversário do município, foi uma festa bonita, né? Ali. E aí, em seguida, nós começamos a fazer os campeonatos. Fizemos o campeonato de futsal infantil, com 4 categorias. Aí fizemos a Copa Cidade Benjamin, a primeira Copa Cidade Benjamin, né? Que é uma Copa a característica dela é classificar para o Campeonato Lucildo do segundo semestre. Benjamin só tinha um campeonato, que é o Campeonato Lucildo, com 40 times. Aí Que foi o nosso saudoso atleta, né? O Lucildo? Sim, o Lucildo Tava em tudo, né? Tava em tudo, ele era maravilhoso. E aí a gente entendeu que o Campeonato Benjaminense com 40 times era um campeonato muito inchado, então precisávamos qualificar o campeonato. Então como que a gente faz? Vamos fazer um campeonato que seja classificatório para o Campeonato Lucildo, né? Certo. Aí fizemos a Copa Cidade de Benjamin para classificar 20 times para ser do campeonato do segundo semestre. Fizemos o campeonato do primeiro semestre para classificar 20 para o segundo semestre. Segundo. Fizemos estamos fazendo o campeonato juvenil, retomando o campeonato juvenil, que há muito tempo não tinha, né? Campeonato juvenil masculino e feminino. Aí sim estamos revelando grandes atletas. Muito atleta. Esse juvenil compreende que faixa de até 18 anos. Até 18 até anos. 18 anos. Okay. Não tem idade mínima, mas tem a idade limite ali de 18 anos, né? Idade máxima. E masculino e feminino, estamos na fase final já. E aí nós tivemos também o campeonato de 50 anos. Os atletas de 50 anos estão jogando também.
Que é o Isso no primeiro famoso, como é semestre. que a gente fala? Cinquentão, que a gente chama. E Cinquentão. tem aí, tem um nome também que o pessoal os usa. veteranos. Os veteranos. São os veteranos já. Master veteranos. Sim. E aí, paralelo aí tudo isso, iniciamos há um mês atrás os treinamentos do GEAS. E aí com todas as modalidades, né? Todas as modalidades de handebol, vôlei, todas que vão ser praticadas no GEAS estão sendo praticadas nos treinamentos. Para o segundo semestre, nós temos um calendário já aprovado também. Nós temos aí a primeira Copa da Diversidade, né? Os Jogos da Diversidade, né? Do movimento LGBTQIA+, né? Certo. Do pessoal, a gente vai reunir com eles para o segundo semestre e vamos fazer os Jogos da Diversidade. Esperamos que seja o primeiro e o primeiro de muitos, né? Segundo É do semestre. segundo semestre. Teremos também o Campeonato Lucildo, que é o campeonato que abarca todas as modalidades, né? Handebol, vôlei, todas do GES são praticadas no segundo semestre. Lucildo também. E no Lucildo. A gente deixa... Porque assim, geralmente, a gente deixa essas modalidades para o segundo semestre porque a gente prepara o primeiro semestre do GES, né? Isso. Mas Pra não exaurir, né? junto a isso, a gente já meio que juntou ali, tentou e conseguimos colocar algumas modalidades que não eram praticadas, alguns campeonatos que não eram praticados, né? O juvenil, por exemplo, há muitos anos não fazia. Exato. E essa do infantil também para a gente colocar nossas crianças para praticar. E foi muito maravilhoso e já está se encerrando. Então, segundo semestre também teremos vários outros jogos, né, de competição de atletismo, que vai ser tudo no Lucildo, né? O Campeonato Municipal de Futebol de Campo também vai ter, o municipal, né? Que esse aí já é realizado pela Liga Esportiva. Teremos as outras etapas do motocross, também vamos ter um torneio Motocross, de pipa. né? Torneio de Pipa. pipa. É Isso. importante ter um teremos lugarzinho, o pessoal não tá só no meio da rua, o né? torneio de pipa vai ter. Olha, isso é muito bacana. Então, as crianças vão ter o espaço, provavelmente no estádio, nesse dia vai ter. Nem todo mundo joga bola que nem Sim, eu, né? mas aí tu pode praticar pipa, Eu vou né? vou soltar pipa lá. A menor pipa que vai subir, a que permanecer mais tempo no ar, a maior pipa que subir. Então, a gente tentou ali, que a gente... Bora tentar... Tem gente que não joga bola, mas solta pipa. Vamos fazer um torneio de pipa? Né? Tem gente que não pratica esse, mas pratica esse. Então, a gente junta, o pessoal da Secretaria de Esporte, a gente senta lá, debate o que a gente pode fazer para que todas as pessoas possam se sentir valorizadas e praticando algum tipo de esporte, né? É importantíssimo, inclusive, manter o calendário, né? Para que as coisas tenham uma continuidade, que o município fique ali naquele movimento, né? Porque às vezes a pessoa não é que não goste de bola, mas ela prestigia, por exemplo, a pipa, né? O outro gosta do atletismo. Então a gente tem motocross, eu vejo sempre que eu vou à estrada ali, o pessoal pratica ali pela estrada, né? Tem um lugar ali. Eu ainda não fui, eu confesso que ainda não fui, mas já assisti, já vi vídeos e vi fotos de lá bastante, né? Sim. Então a gente tem acompanhado. E esse ano, como é que vem, Dedé, essa questão da rainha? Vai ter rainha, porque acho que 2024 foi a Leidiane Alfredo, né? É uma estudante ticuna da comunidade de Filadélfia. Se eu tiver errado, me corrijam aqui nos comentários embaixo, não tem problema, né? Esses elementos culturais, eles enriquecem, né? Essa questão ao longo dos anos no evento. Esse ano, como que vem? Nós temos rainha ou não temos rainha? Teremos rainha, sim. Teremos. Foi criado um grupo, né? Ali o Gerimar Ubá é quem está ali organizando isso. Benjamin, o desfile da rainha, nós não tínhamos um regulamento bem detalhado, né? Que definisse horário, que definisse algumas coisas ali. Então, eles se reuniram, criaram um grupo com um representante de cada município, né? Cada município delegou um representante para que debatesse, desse sugestões para que criasse um regulamento e desse regulamento saísse alguns critérios para a escolha da rainha. Está sendo feito, já está sendo concluído e teremos sim a rainha na abertura com alguns critérios, algumas coisas aí que acho que vem novidade, né? Não pode falar agora, tem que esperar a hora. Não vamos se adiantar, né? Não vamos adiantar, eu garanto para vocês que vai ser muito bonito. Nós temos uma comissão de abertura também, né? Está preparando um evento maravilhoso com novidades, coisas aí maravilhosas. Se Deus quiser, vai ser maravilhoso. Estamos torcendo assim de coração para que tudo ocorra. Vem a rainha, né? Nós já falamos dos municípios que vêm, né? Nós já sabemos quais são os municípios que vêm, o senhor falou aí para nossa audiência, não é? Mas como é feita essa articulação entre a cidade? Porque a gente sabe que a articulação entre pessoas, entre processos, são bem trabalhosos. Como é que vocês têm trabalhado essa proximidade para gerar essa articulação para que o evento ocorra da melhor forma entre os municípios? Que eles venham, participem,
né, e vistam nos seus municípios? Como é que o senhor tem feito essa articulação? Quando nós assumimos, a gente criou um grupo e a gente sentiu um pouco de resistência, né? Por tudo aquilo que eu te falei. Eles querem, né? Eles reivindicam algumas coisas, que é normal, né? A pessoa quer Um eu processo, quero ir para tua casa, eu quero me sentir bem, né? Quero ser Exatamente. bem tratado, para que eu volte para casa e diga, olha, eu fui bem tratado pelo William Rafael. E eles também Exatamente. pensam assim Da também. mesma forma. De alguma forma se sentem, assim, apesar do município se esforçar muito, né? E aí, mesmo assim, nem tudo sai de acordo com o que a gente quer. E a gente Sempre vai escuta ter. eles, né? E aí fomos escutar, eles reivindicaram, né? Fizemos os grupos e aí a gente ouve em Santo Antônio de Sá, né? E depois criamos ali um grupo, fizemos um, como é que, um congresso meio que online, a gente reúne, conversa, ouve, dá nossas sugestões, eles dão sugestões. É importante que a gente receba as solicitações dele, mas assim, é Benjamin que tem que tomar as decisões, porque é nós que estamos aqui organizando, né? Anfitrião, né? Assim como Organizando. nós vamos para os outros municípios também, a gente chega e se sujeita às regras, né? Ao Preparo, regulamento, né? ao preparo, tudo deles, né? Que é Claro, a normal, gente quer né? ser, Você vai para uma casa, sim, você vai respeitar o sim, regulamento daquele lugar, né? claro que a gente quer ser bem tratado, mas a Com gente tem que certeza. se submeter às regras, porque é ali aquele município que sabe onde que o calo aperta, E- né? Ele sabe o que que... Então, Exatamente, mas né? assim, o contato tem sido muito proveitoso, muito produtivo, né? Muito harmônico Os até prefeitos estão agora. aí Sim, os prefeitos animados. estão muito animados, né? Lá no Congresso foi muito bom. Que E legal. a gente agradece os pessoal dos municípios, né? Aos secretários de esporte em especial, que tem no contato é muito harmônico, é muito bom, a gente conversa muito, né? E aí a gente espera que dê tudo certo. Vai dar certo, sim, já deu certo. E Benjamin, como é que vem a delegação esse ano? Vem com uniforme bonito, vem forte mesmo. BC sempre aí, ó, é muito candidata, né? É. A ser campeã no quadro geral, porque tem uma tradição muito forte no esporte. Adivinha o GES, né? Que já é de 1977, é isso. Os atletas, como é que estão as modalidades? Estão se destacando? Tem promessa para essa edição? Como é que tá a Tem promessa? Se o sim. senhor que não quiser revelar os detalhes, porque guardar ali o segredo, né? Para quando É. chegar a hora, o Mas atleta. tem um atleta aí, o William Rafael é o nome dele. Ai, tá difícil. Não, Eu vou sim. estar lá na torcida, né? Gente, Pode contar comigo na torcida. Mas pra jogar, não dá. Eu deixo pra quem entende. nós temos bons atletas, nós estamos preparando aí, né? Esse GES, William, ele foi assim, todos os outros anos, uma das reclamações dos outros municípios era que Benjamin tinha uma delegação muito grande, com Certo. até mais de 200 atletas, segundo a reclamação deles, né? A gente não Por sabe. estar na cidade também, Eles, né? a reclamação, e os outros com uma delegação menos. Então, eles entendiam que Benjamin levava uma certa vantagem no quadro geral de medalhas. Né? Entendi. O que acontece? O prefeito Semeia disse, olha, vamos estipular um número X de atletas para todos os municípios, inclusive para Benjamin. Pra Então, manter para manter depois não o ter. equilíbrio, né? A Exatamente. justiça ali, para que seja justo. Segundo ele entende dessa forma, né? Levamos a proposta para os municípios, que foi atendido de pronto, que não era para Que ser era uma, diferente. que era uma exigência já. Não tinha Eles- como. e aí, esse ano, né, tem um número limitado de atletas e comissão técnica. Então, o número de era 145, mudou para 163, tendo em vista que o município de Jutaí não vem, e essas vagas de Jutaí foram redistribuídas entre os municípios em partes iguais. Certo. Então, assim, a gente tenta fazer de todas as formas que seja bom para todo mundo, né? Que não haja mais essas reclamações. E aí, o que isso ocorre? Ocorre que alguns atletas precisam jogar mais de uma modalidade para poder se encaixar dentro desse número de atletas, né? E comissão técnica. Nós temos bons atletas que eu posso destacar. Dentre eles, eu posso destacar a Laura, né? Do atletismo. A Laura é uma Fortíssima. fortíssima. Eu posso como modalidade coletiva o nosso vôlei. Vôlei Futsal também, que é muito vôlei forte, sempre o campeão, handebol. né? Nós temos o futsal, nós temos o handebol, nós temos o ciclismo. Também. Ele vai puxar saco do Benjamin, é claro, né? Ele é secretário de Benjamin Constant, atleta de Benjamin Constant. Nós temos toda uma Vai preparação, puxar assim, o brincadeiras à Benjamin parte, Constant. mas assim, a gente percebe os outros municípios muito animados, né? Importante. Atalaia aí, eles estão se organizando, estão treinando, né? Santo Antônio de Sá é muito forte, né? E eu tenho que dividir o coração, às vezes, na torcida, acredita? Eu Quem imagino. não sabe, minha esposa é também de Atalaia do Norte, né? Eu, por muito tempo, morei em Atalaia do Norte, fui professor lá e criei muito vínculo, né, com a Atalaia, até hoje vou lá. Então, quando eu tô lá, às vezes,
Vou ver se metade da blusa fica Benjamin, metade da blusa fica Atalaia. O ruim é quando vai pra final. E aí, meu amigo? Né? É interessante a equipe de Atalaia porque teve uma vez que eles meio que invadiram a nossa quadra, né? Não sei se tu lembra, acho que no ano de 2023 foi muito Não bonito que eles recordo. fizeram. Eu não- Eles, assim, Ah, lembro. Atalaia veio, Lembro, né? sim. Sim, uma população muito Cara, grande, botou né? pra tremer. Ficou uma Sim, bomboneira. eles meio que dividiu ali o ginásio. E Ficou foi muito bonito. assim, quem ainda não veio visitar Benjamin no GEAS, é, O é, calor é humano, algo, né? é, o calor, é algo surreal, assim, é muito bonito. Pra gente que é É daqui muito bonito dessa mesmo. região, o GEAS é algo que marca demais e marca demais na vida dos atletas, assim. Nós temos muitas histórias, né, do GES, assim, pra gente contar, né, muita coisa para lembrar. E esse episódio é um episódio marcante do que a torcida de Atalaia veio, invadiu o ginásio, né, torceu como nunca, né, e é muito bonito, porque aquilo leva o outro município também, que não A quer perder, querer fazer, né? a querer, entendeu? E vai ter esse ano, como é que tá? Vai ter torcida? Vai ser autorizado? Como é que é? Vai Sim, ter controle? sim, a gente vai tentar, né? Se a Atalaia vir novamente, eles são nossos parceiros. Quando a gente vai em Atalaia, eles definem um local para Benjamin ficar, isso é muito Organiza bom. E tudinho. se eles vierem também, novamente, a gente tenta fazer da melhor forma possível. A gente tenta sempre, Benjamin sempre foi uma cidade muito acolhedora, né? A Sempre, sempre, característica sempre. nossa é essa, né? É harmônico, a gente gosta muito de né, ser parceiro com as pessoas, isso nunca vai ser diferente, né? Como é que tá o preparativo para a segurança disso? Né? Fizemos uma Desses reunião eventos? hoje, nós temos uma Secretaria de Segurança muito atuante, né? O Sim. secretário de Segurança, o Ismael, é muito bom, ele é muito inteligente com a sua equipe, ali junto com o pessoal da Guarda Mesquita, Defesa Civil, pessoal do trânsito, assim, já não se preocupem que quando todas as pessoas chegarem no ginásio já vai estar os locais definidos, onde estacionar, por onde andar, mão única. Então, estão preparando tudo, como todas as subcomissões também, né? A subcomissão de segurança, de segurança pública, tá bem já adiantado em tudo isso. Teremos já Inclusive, secretário, trabalhar essa questão de cordialidade, bom atendimento, ser sim, cordial com o visitante, né? com certeza. Tratar, ter o preparo psicológico, né? Para estar ali, para não responder a qualquer coisa de forma desnecessária, né? O atendimento, ser gentil, porque quem vem de fora vem para olhar a cidade, quer voltar. Nosso interesse é fazer de que as pessoas voltem, né, para essa região e venham. A Sim. gente não pode tratar, não estou dizendo que ocorreu, estou dizendo que a gente tem que ter essa preocupação, né? Sim, sem dúvida. Nós estamos constantemente reunindo, e o que nosso gestor mais fala é isso, o prefeito mais fala, o CEMED é sempre isso. Vamos tratar bem as pessoas, porque quando a gente sai daqui, a gente é bem tratado. Então a gente precisa retribuir, né? Não só retribuir, mas assim, porque é uma característica nossa. Nossa, Nós somos um povo hospitaleiro. cordial, hospitaleiro, então a gente tratar bem as pessoas, não só nós, enquanto funcionários que estamos envolvidos diretamente nos jogos, mas os restaurantes, as pessoas vão almoçar, precisa que Ter uma reunião com esse as pessoal. pessoas tenham um atendimento de qualidade, as pessoas sorrindo, nós precisamos que os mototáxis atendam bem, nós né? precisamos que as pessoas de O pessoal da segmentos barraquinha, o das tio da barraquinhas, barraquinha, a sim, tia da todo barraquinha, mundo. A atenda todo gente mundo bem. nós somos assim, mas assim, nunca é demais a gente Melhorar. melhorar, Tem que né? melhorar, né? Claro. Porque a gente sabe que sempre tem um ponto a ser ajustado, né? Sim, com certeza. E já falou sobre as datas também, o senhor falou sobre as datas. Então, o número esse ano é mais ou menos estimado em quantos atletas? 1.300 e alguma coisa, 300. entre atletas e comissões, Tinha né? uma Porque, média aí assim, geralmente de 1.500, né? sim, sim. Mas aí foi feito esse Foi esse ajuste ajuste, isso. para enquadrar, né? O senhor também falou os Sim. municípios. Tem uma previsão, mas às vezes tem município que não traz tudo, né? Tem um município que quer trazer muito mais. Então é por isso que a gente vai, né, dentro dessa média. Como Tentou você falou. estabelecer Sim, 1.300, isso, né? por aí a gente estabelece. Então, Muita já gente, confirmaram, só tá fora nessa edição Jutaí. Jutaí, né? Com os motivos dele, claro. E aí eu pensei aqui, eu ainda não vi, mas claro, o jogo lá em Atalaia do Norte é o jogo da Três Fronteiras, não é isso lá? Três Fronteiras. É uma outra condição, mas esse ano tem a gente até conversou já nos bastidores, mas esse ano tem a possibilidade de participação de atleta do Peru e da Colômbia em algumas em abertura de evento, algum jogo especial, ou tá dentro, como é que tá aceita, vocês pensam em fazer essa integração internacional, considerando a localização da Tríplice Fronteira, ou ainda é um planejamento para o futuro? Para esse ano, para esse ano não. Ainda Esse não ano há, né? não há. Mas assim, Islândia e Letícia já participaram dos jogos. Em 1996, por exemplo, 95 Islândia veio, né? Já teve junto. Já, inclusive eu era atleta na época, jogamos contra.
Como é que tá as competições regulares em Tabatinga, Letícia, Benjamin? Como é que tá? Tem algum cenário? Ocorre? Tá ocorrendo? Ou há um planejamento? Vocês estão estudando aí já para o futuro fazer essas parcerias aí nessa questão de tríplice fronteira, né? A gente espera. Tem as competições de cada município, né? Mas, assim, as competições que existem em Benjamin, elas são abertas para qualquer atleta de fora vir participar. Ok. Tabatinga e Letícia também. Por exemplo, a Copa Cidade de Benjamin, nós abrimos esse ano para que outros atletas pudessem vir. Até cada time poderia escrever até 3 atletas. Então, tinha time lá que tinha um atleta de Benjamin, 3 de fora. Um de Tabatinga, um de Letícia e um de Atalaia e um de Benjamin. Era Entendeu? realmente um Era time, né? realmente assim, foi muito interessante porque eram 40 times e ficaram 40 times equilibrados demais, entendeu? Entendi. Foi um campeonato muito forte, né? Muito forte, foi muito bom. Não ficou ninguém de fora, né? Depois as pessoas podem dizer, abriu, então tá tirando a oportunidade, Benjamin. Não tiramos. Muito pelo contrário. Isso Muito bem. engrandeceu, isso favoreceu que as pessoas ali teve esse intercâmbio que você fala, né? A gente pôde observar atletas de fora, de outros municípios, e assim também como os benjaminenses vão para Tabatinga e jogam. Sim, bastante. O Maioria lá. pessoal joga Letícia bastante. também. Então, Islândia, existe de vez em isso. quando tem uma Sim, peladinha, sim, né? existe isso, é muito bom. Eu acredito que não deve mais fechar por outros motivos, a gente não sabe, nem vai entrar nesse mérito, mas em outros tempos era meio que fechado, a Atalaia se fechava, Benjamin não podia jogar lá, de Benjamin não jogava em Tabatinga, de Tabatinga não jogava aqui, vice-versa. Era Que não aquela faz coisa toda. sentido, Não né? Porque a gente faz. convive aqui numa irmandade muito Sim, grande, sim, né? Que todo mundo habla espanhol, sim, né? Fala sem português dúvida. e tudo. Então, assim, não faz sentido. Acho que a gente tem que viver como irmãos, uma boa Sim, unidade, né? Acho que sim, nós temos que fortalecer a região e não criar muros, sim, né? Entre o exatamente. processo. É um processo de irmãos mesmo aqui que a gente deve caminhar. E eu tinha pensado lá, você tem alguma memória, o senhor tem alguma memória aí do Dedé técnico, do Dedé atleta? Claro, vai formar a memória agora como secretário, mas qual é a memória que vem aí, o destaque vem assim, rapaz, isso aqui tá até hoje aqui na minha mente, Eu marcando, tenho tanto o muitas seu coisas, né? quanto outros que você também, como outros que o senhor também assistiu e viu. Sim, eu tive muita felicidade, né? Eu tive muita sorte, Deus me abençoou demais em poder ter participado do GES como atleta, né? Meu primeiro ano de GES, eu tinha 14 anos ali para 15 e foi muito marcante para mim, né? Representar meu município ali. Muito novo, né? Sim, muito Participou novo, muito né? novo. E assim, uma emoção muito grande foi quando eu fui campeão, representando o Benjamin. A minha geração foi a primeira geração campeã de futebol de campo, né? Olha, Por bacana. Benjamin. Foi o segundo ano que teve futebol de campo. O primeiro Tabatinga ganhou, e o segundo a minha geração já foi campeã. Então foi um momento muito emocionante, né? Nós temos algumas memórias. Quando eu fui campeão como treinador também, e como treinador de futsal, que foi muito emocionante. Então nós temos algumas memórias, né? Representei Benjamin também na seleção principal de futebol de campo, muito novo, muito jovem também, né? Temos algumas memórias do esporte em si, que fica muito marcante para mim. Foi uma partida de vôlei, Benjamin e Tabatinga, onde a gente, em 1995, quando Benjamin estava perdendo para Tabatinga, na época não tinha vantagem, né? Benjamin estava perdendo para Tabatinga, acho de 14-7, e aí todo mundo já estava saindo porque Tabatinga já ia fechar o set, né? Ia Era zerar a 15. fechagem. E aí a gente já estava indo e eu meio que fiquei ali no meio da torcida porreta, novinho ainda, 15 anos ali, com tambor ali, a gente tudo triste, aí Benjamin e Tabatinga já quase fechando, Pegando de gritando é campeão, 14. 14-7, acho, aí Benjamin fez um ponto, aí Meio 14-8, 14-9, 14-10, 14-11, e aí a torcida começou a voltar, aí tambor. 14-12, 14-13, 14-14, aí Benjamin passa 15-14, e aí último ponto, né? Acho que foi 16 ou foi 17-15, uma coisa assim, 2 pontos de diferença. Aquele momento ali do Gerson, pra mim, eu nunca mais esqueci, né? Eu joguei muito mais ali, pra mim foi o dia que eu mais torci, o dia que eu mais sofri, o dia que eu mais suei, o dia que eu mais bati o tambor, a gente rasgou, acho que o tambor da porreta ali, eu novinho, no meio da torcida da porreta, foi um momento muito Ai, marcante pra gente ali, pra mim, então, acho que a memória que eu tenho do GES, assim, mais forte foi aquela porque era que já estava praticamente perdida, acredito que algumas pessoas que estão nos assistindo aí vai dizer assim, eu tava nessa partida, acho que tava lá. talvez o Idnei vai dizer, eu lembro bem, porque eu tava nessa partida, o professor Idnei da UFANC, né? Sim. O Idnei, se eu não me engano, tava nesse time. E ele é da turma do vôlei, ele aqui com o pessoal que incentiva, o professor Wilson, né, aqui, que Sim. incentiva o pessoal a jogar vôlei aqui, né? Eu lembro do Idnei, ele tava nesse dia, assim, foi um momento muito marcante, acredito que pra Mas eles ele era também foi. jogador? Era jogador, o Ah, é? Idnei, Glaucio, lembro bem desses caras aí, esses caras eram
uns animais jogando assim. E olha como como o esporte ensina, né? Por isso que às vezes é mais do que uma bola. Às vezes as pessoas entendem como uma bola, né? Uma prática física, não. Vocês estavam lá perdendo 14-7. Eles, O que o esporte ensinou ali? Todo mundo já triste? Que é possível recuperar, né? Não sim, dá pra desistir, né? Como diz o jogo, só quando o árbitro mesmo apita que aí tá encerrado. Então o esporte ele traz essa garra, né? Esse incentivo do nada pra pessoa, do nada não, mas assim, a energia vai buscar aquela energia que não vai, não existe existe mais mais. É e superação. você consegue É, superar, não é? E aí a gente entra na parte hoje que é assim, não dá mais para falar de evento esportivo sem cobertura midiática, sim. né? E sem transmissão. Por exemplo, nós tivemos transmissão do festival, tivemos outras transmissões. O pessoal sempre faz uns jogos aí, faz transmissão, eu sempre acompanho, sempre que posso, claro. E esse ano, como é que é a transmissão? Porque eu vou colocar assim um detalhe que eu vi, assim, e eu vou fazer a reclamação também como telespectador, não é? Sim. Muita gente quer fazer a cobertura do GES. Muita gente quer participar do GES. E é normal, porque quem não quer estar ali naquele ambiente, né? Um caldeirão bonito de ver, com prática esportiva. Cara, assim, para quem não veio, eu aconselho, venham assistir os Jogos Estudantis do Alto Solimões. É sensacional. Não percam, né? Então, assim, hoje, com essa explosão de mídia, página, tem muita gente, a gente sabe que é importante os influenciadores estar junto, participar, porque eles levam, vende um município. Mas também nós temos mídias oficiais, né? Se a gente olhar para a Olimpíada, mas Rafael, tu tá falando da Olimpíada. Amigo, nós estamos falando do GES, o maior evento esportivo do Alto Solimões e quem dirá do Amazonas, né? Amazonas. Em termos de estudantil. Então as pessoas querem. Não tem coisa mais chata, a gente tá assistindo uma transmissão e aí, poxa, aquele momento é dos atletas, é das pessoas que estão ali no ginásio. Se você quer tirar uma foto, se você quer fazer uma transmissão, faz um pouquinho de lado, e eu vou dar uma sugestão até aqui. Eu acho que, como uma Copa do Mundo, como um evento, eu acredito que as imagens oficiais devem ser geradas por veículos oficiais e depois repassado por terceiro. Não estou dizendo que páginas não possam cobrir o evento. Sim, podem e devem cobrir o evento, mas deve ter um espaço reservado, né? Porque nós tivemos essa dificuldade na época da transmissão do festival, saía mais gente de páginas sendo filmado do que a Sinhazinha, do que o próprio boi, do que a batucada. E a gente tem que entender que o protagonista da festa é o atleta, é o pessoal que estava lá. Né? Então, eu peço que quem estiver me assistindo, as páginas assistem bastante esse podcast, compreendam, ajudem, né, no processo. Quem sabe ali, secretário, montar uma cabine de imprensa, alguma coisa, que eles possam ter ali uma tela com release, entrevistar as pessoas ali, né, mas que ocorra também via mídia oficial, né, porque vai gerar a tal memória que a gente tanto quer para depois contar para a posteridade, né? Então, Sim. assim, primeira coisa, vai ter transmissão dessas competições? É claro que não dá para cobrir tudo ao mesmo tempo, mas pelo menos ali, né, o principal, os cards principais, as disputas principais que a gente entende, finalíssimo, essas outras coisas. Porque a mãe do atleta vai vir, ela não consegue vir assistir, mas ela quer ver na sua TV no YouTube com a Starlink todo mundo tendo agora no município, ela quer assistir de casa e torcer pelo filho dela. Né? O seu município bota um telão lá para assistir as suas coisas. E aí eu lhe pergunto que não quer calar, vai haver ou não a transmissão? E aí pensar também nessa possibilidade de dar uma organizada, né? Sim, vai haver transmissão, sim. Ano passado já teve, eu acho que 2023 também teve, né? Teve, eu acho. 2020, Eu não acompanhei. 2024 teve, né? A transmissão e a ideia é sempre aprimorar, é sempre melhorar, né? Nós fizemos uma reunião, nós estamos sempre aí fazendo reunião em contato com as outras subcomissões, a subcomissão, a Secretaria de Comunicações, né? É o comando aí Wagner, do né? Wagner e do Mesquita, né? Sim. E já estamos trabalhando, pensando, elaborando algumas coisas, eles com certeza também já têm os planejamentos deles, para que algumas coisas a gente possa ajustar, né? Claro, a gente não vai, a nossa ideia não é impedir ninguém de fazer a sua Não, transmissão, de como forma você nenhuma. falou, Ao até porque contrário, eles né? precisam, né? Sim. Eles já ganharam uma certa visibilidade muito grande e eles, às vezes, eles precisam também, né? Mas a gente, como você falou, a gente precisa. Muitas das vezes é importante que o protagonista ele seja visualizado ali por uma imagem, né?
da prefeitura, que o evento tem uma mídia oficial, que é a prefeitura, que precisa gerar uma imagem para muita gente, entendeu? Isso. Tá transmitindo ao vivo ali, né? E meio que ali as páginas, né? Eles podem editar, mas nós não, a gente está transmitindo ao vivo ali, Isso. as pessoas estão É assistindo. real, não dá. E assim, aí às vezes a gente precisa de ajustar, mas isso é uma questão de conversa, ajustar, para a gente poder melhorar sem que ninguém seja prejudicado, né? Mas assim, a mídia oficial ela também não, em especial, não pode ser prejudicada de forma alguma, Exatamente. né? Então a Secretaria de Comunicações, a sua equipe já deve estar nesse planejamento, né? Esperamos que esse ano a transmissão seja muito melhor do que foi ano passado e que ano A que tendência vem é sempre melhorar, né, seja melhor que essa do que esse de ano, né. 2025. Então a Exatamente. ideia é sempre melhorar algumas coisas ali, ajustando, que possa ser bem mais aprimorada. Então vai ter transmissão, porém até então sim, né? É o A gente, planejamento, sim, o né. planejamento está dentro de tudo isso, né? Com mais equipamentos mais sofisticados, né? Claros. Mais modernos e esperamos poder levar até os outros municípios que não estarão aqui, né, os pais, principalmente as mães, Exatamente. né, que a gente possa levar uma transmissão de qualidade. E para essa transmissão de qualidade precisa que algumas coisas sejam ajustadas, muitas Ajustadas. dessas das que você citou aqui, né. Então é isso, vai ter a transmissão, se Deus quiser, vamos fazer um grande evento Maravilha. e esperamos aí ter muitos momentos bons, né, muitos jogos, muitos gols, né, muitos pontos Muito aí, lance muitos disputado. lances disputados, lances maravilhosos, e que esse dia seja marcante, né. Botar o nosso amigo Chico Olímpio pra narrar. Rapaz, o cara é bom. Da outra vez ele teve narrando os jogos universitários que nós fizemos. Rapaz, emoção à flor da O pele. O Chico é Gilvan também é bom o narrador, Chico inclusive. o Chico é um excelente narrador, né, assim como os meninos Sim, que muito transmitem no bom. GES também são muito bons. Carlos ali, Cara, eu o tenho vontade de trazer um cara, vou te falar, ó. quem é? Ah, Trazer um cara eu tenho vontade eu de tra aprovo, como eu diz, tenho eu vontade aprovo. eu tenho vontade de trazer um cara, de convidar Traga, ele, assim, né. Eu, traga. como secretário, espero que alguém diga assim: "Não, tu pode convidar, eu quero trazer Eu esse posso cara". dizer? Não. Eu Não, creio que deixa eu ver se eu eu acho que você tá imaginando quem é, diz aí. Eu posso? Diga. O grande salve, salve Chico Malta de Atalaia do Esse Norte. cara. Não Cara, existe eu narrador melhor pra disputa eu disso. tenho vontade de trazer esse cara, sabe, Então pra ele traga, é transmitir importante. porque o Malta, ele ultrapassa o limite das quadras do jogo, entendeu? O A jogo visão dele é o jogo é aquilo ali, ele ultrapassa, entendeu? Ó, o Chico Malta é sensacional. Ele traz uma emoção pra dentro. É claro que o Chico gosta, o Chico é top, né? E É. os meninos também de Benjamin são bons, assim. Só que Não, tem muita O gente. Malta, assim, ele traz um pouco de humor, né, pra dentro do futebol ali. Traz E aquela ele narra o jogo perfeitamente, ele narra, isso. mas ele traz algo de fora, né? Ele sabe, ele consegue se É envolver também no experiência, jogo. vivência, Muita né, muito experiência, cara, ele é grande. muito Chico Malta lá engraçado. do campinho lá da Portelinha, Sim, né, quem não conhece, quando as águas baixam ali, o campinho começa, e o ali a Malta pelada é dura, o viu. Malta é uma figura, né, da nossa região, que já Sim. é eu pretendo, assim, Dá uma se conversada ele com for nos ele, com o assistir prefeito de agora, quem é Atalaia de do Norte, Atalaia com o aí, pessoal, né. já diga pra ele aí: "Malta, o Dedé Um quer alô, né. alô, Dedé gostaria que tu fosse pelo menos uma vez lá fazer uma participação conosco", e as Apresentação pessoas iam ser especial. olha, você ia se divertir muito com o Malta. O Malta é divertido demais, E a sabe, gente então tem hoje, Dedé, também, Sargento Brasil e nosso amigo Dedé, conhecido no meio do esporte, da segurança pública também, nós temos hoje, tá quebrando aquele paradigma só das televisões, né? As pessoas estão muito assistindo YouTube hoje, principalmente essas transmissões. E aí você para olhar hoje, tem hora que o Cazé TV bate recorde de audiência sim, em tudo. E sim. veja só a forma como eles narram, como eles participam, Humor. como eles comentam, né? Com humor, bem bacana. Isso traz uma autoestima. E eu espero que vocês estejam se preparando para. Claro, a gente sabe que A é Cazé gente TV, né? Também, a gente mas eu acho que vocês podem chegar tal qual igual, para que as coisas ocorram dessa forma. E eu vou torcer por isso, A pode gente ter espera que certeza. sim, nós esperamos contar com todas as pessoas, inclusive você é uma delas, né, das pessoas que tem toda essa qualificação para poder observar, olha, eu posso ajudar nisso aqui. E a gente está de portas abertas E a para universidade também. que nós possamos fazer isso, né. Eu costumo dizer que o pessoal do esporte interativo, né, que é ali o André Hennig com Sim. o Vitor Sérgio Foram ali Rodrigues, para TNT Esportes, sim, né? foram para lá. Eles levam um pouco de humor, né, na Muito, né? transmissão. Eles levam, e aquilo ali foi que deu essa visibilidade toda para eles e faz com que eles tenham uma audiência muito grande em todas as suas transmissões, Lugarzinho né. para entrevistar o É, atleta ali, né? sim, O sim, visitante. sim. Eu acho que É fica bem importante. bacana. Então, nós vamos ter essa transmissão. Vocês estão trabalhando para isso, pelo menos, né? Para que ocorra. A população, quem sabe, pode
deve ser atualizada pelo Facebook também, né? Pelo Instagram da Secretaria e da Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, porque é um canal oficial ali de informação. A gente sabe que o que está lá realmente é verdadeiro, foi postado por uma mídia oficial, né? Sem distorção. É uma mídia mais. E essa questão da memória, vocês falaram que estão trabalhando também, né? Só para a gente já reiterou isso. Como é que está essa questão da preservação da memória dos jogos? Vocês estão trabalhando? Falou aí sobre o Frei Chicó, né? Sim, o Frei Chicó, ele tá trabalhando muito, está se organizando, né? Ele com o Everton estão organizando um material que a gente, como eu te falei, a gente tem pouco registro, né? Assim, o que nós temos são pessoas que têm algumas coisas do GES, mas nós não temos um local onde esse é o trabalho que a gente está tentando, que é reunir esse trabalho num local, né? Sim. Oficial do município, né? Da Prefeitura Municipal de Benjamin, onde as pessoas possam acessar. Essa é a nossa ideia. Estamos tentando fazer com que nós criemos uma história do GES até 2025 e daqui para frente as pessoas possam já ter certeza do que aconteceu em 2025, né? Como eu já falei aqui, o que aconteceu no futebol, quem foi campeão, destaque. Né? Hoje, se eu te perguntar quem foi campeão em 2023 do handebol feminino, tu não sabe. Não sei. E tu não pode... E nem um tempo para frente, nem para trás. E tu não pode pesquisar e saber. Então, a nossa ideia é essa, né? Que as pessoas, olha, tá tendo uns jogos, eu vou saber como é a história desses jogos aqui. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é um trabalho muito trabalhoso, pesado, muito trabalhoso. Mas é possível, né, de se fazer. Sim, o Frei tem muita... Ele é formado, né? Ele tem uma qualificação, é graduado para esse tipo de trabalho, né? E nós esperamos que nós possamos criar uma memória do GES daqui para frente, né? É importante. Nós possamos ter, nós estamos muito otimistas, estamos muito alegres, eu estou muito satisfeito pelo Frei ter aceitado esse desafio. Maravilha. Você digitar um Google hoje sobre os Jogos Estudantis do Alto Solimões, você não tem quase nada. Sim. Nada. Né? É muito difícil. Tem um decreto que eu vou colocar aí para vocês, que foi achado num TCC, né? Vou botar a imagem para vocês, vou disponibilizar aqui também. Mas a gente tem pouca coisa, tem muita foto aleatória. Então, quem sabe vocês façam uma chamada pública aí. E já vai minha dica, secretário. Ali na cidade tem um outdoor muito bonito, um canto muito disponível. Faça um outdoor. Vamos reviver a memória do GES. Envie para a gente, ou seja, participante do processo, enviar fotos, contexto, história, comece a captar as histórias. Faça uma filmagem, a pessoa contando. A gente está... E é uma preocupação grande. Há muito tempo a gente conversa sobre isso. O Gerson também é muito nessa área. A gente faz muito uma recuperação. Nós estamos perdendo a memória. Sim. Né? Não é de hoje, é de muito tempo. Benjamin não tem uma programação há muito tempo e é de 10, 20, 15 anos. Ninguém vai dizer que é culpa de A, de B, de C, mas a gente está esquecendo da memória, que é a coisa mais importante para um povo, é a memória. Não é? Eu vou te dizer uma coisa, assim, e eu concordo plenamente contigo. Nós, enquanto seres humanos aqui hoje nós estamos vivendo nesses tempos agora. Sim. Eu vou te dizer uma coisa assim, se hoje todo mundo desse uma pane geral nos celulares. Exatamente. Nos celulares. Quem aqui em Benjamin teria fotos de 2 anos atrás impressa na parede? Ninguém. Eu tenho essa dificuldade com isso. Todos nós. No Google Fotos, não outros anos não, sim, a gente imprimia aquelas fotos, né? A gente revelava, moldurava, guardava, falava assim. Hoje, se desse um pane em todos os celulares, a partir de hoje não tem mais celular, nós não teríamos mais nem memória resetada. Já era, não tem mais. Memória resetada. Então, nós precisamos fotografar, nós precisamos ter onde a gente pudesse chegar ali e olhar na parede em algum local. Esse é o nosso pensamento, né? Você já pensou vocês colocarem um localzinho, aí tem a foto de um atleta ali do GER daquele ano. Com o filho dele. Isso, porque agora a tecnologia, as pessoas têm que entender, ela não é substituto de nada. Ela é complementar, não é? Não deve ser a única a ser usada. E aí você coloca um quadro lá, a pessoa vai com QR Code do lado, aí vocês gravaram um vídeo, documentário a pessoa, alguém explicando sobre aquele momento ali, né? É complementar. Então, sai da foto também, vai pro vídeo, né? E aí leva para um site também, quem sabe. Então, assim, manter a memória em vários espaços backup para que a gente, né, consiga... ideia, olha, consiga assim, a gente avançar, né? Vou levar essas ideias para nossa comissão, exatamente, essa do QR Code aí, de você ver uma foto, quer saber a história dessa foto ou a história daquele jogo ali. Acessa um documento, público, já vai ser acessado. Eu acho que é importante para vocês. Quando você falou de hoje,
alguns atletas, alguns pais vão assistir os atletas viver aquilo que ele já viveu um dia, né? Exato. Olha só como é importante, né? Eu tenho muitos pais Intergeracional. lá que vão olhar lá, o meu filho tá jogando o que eu já vivi há muito tempo atrás, e são várias histórias, assim, Muito, várias. né? Então, são histórias que É, podem ser contadas, né? sim, sim, Podem ser pode ser contadas, contadas. retratadas. É, Eu acho que a gente precisa mesmo de um espaço, e eu tenho certeza que na sensibilidade sua, do prefeito, das outras pessoas, vão sair. A gente sabe que não é da noite pro dia, mas 2025 para cá vocês vão poder trabalhar, né? sim, a ideia é essa, né? Registrar bastante, Sim. guardar bastante, colher documentário. E aí a gente vai aqui avançando, né, para quase finalizando o nosso bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Juventude, Projeto Futuro, né, para arrematar. A gente até adiantou algumas coisas, mas além do GES hoje, quais são os outros projetos esportivos que a secretaria desenvolve voltado para a juventude de Benjamin Constant? Como eu te falei, a gente já tem ali o projeto Bom de Bola, Bom na Escola. O Bom de Bola é para crianças, né, e adolescentes ali de 5 a 13, né? E nós temos o projeto Bom de Bola, Bom na Escola, que é esse de 14 a 17 anos, Certo. que são os atletas são oferecidos modalidade de vôlei, handebol, futsal, atletismo, né? A gente deu uma parada nesse projeto para os treinamentos dos dias, mas que no segundo semestre a nossa ideia é ocupar eles, né? Ocupar e além do projeto fazer competições, né? Temos outros, nós temos projetos de jogos estudantis benjaminenses também, né? Para que possamos fazer entre as escolas municipais. Não deu tempo no primeiro semestre por falta de calendário, né? Certo. O município já iniciou as aulas um pouco por todos os problemas que tivemos aí, né? Iniciou as aulas já um pouco mais atrasadas, né? Então a gente não tinha Acho que as escolas calendário. estavam bastante em reforma, Sim, né? estava em reforma, Construídas algumas, sim, né? aí a gente precisou dar uma Arrumadas. dar uma arrumada. E aí o que aconteceu? Quando nós precisamos de uma semana para que pudéssemos fazer os Jogos Estudantis Benjaminenses, a gente não tinha calendário, porque realmente não tinha como parar as aulas para isso. Então, Sim. os treinamentos, tudo bem. E isso ficou para o segundo semestre. Se Deus quiser, iremos fazer os Jogos Estudantis Benjaminenses envolvendo todas as escolas. E aí sim, é o nosso É o GES. GES. É o É o nosso GES. GES. Seria a ideia é fazer no início do ano, mas assim, é uma nova Passou para o gestão, segundo semestre, no caso. uma nova gestão, né? Se Se organizar, né? organizar e a gente entende. Se não for possível, no segundo semestre, passar para o início do ano de 2026 também. Até porque nós estamos oferecendo muitas modalidades. Isso não vai fazer falta se não tiver, Isso. né? É bom até que o município se organiza mais. Então nós temos vários projetos assim. O vôlei foi ontem para competir em Islândia, né? Lá, o handebol também, de vez em quando, faz intercâmbio com Tabatinga, Atalaia, da Juventude. Eu sou um otimista da juventude, né, você Tem sabe que disso, ser. né, sabe? Eu sou um otimista da A gente tem que juventude. acreditar, né? Tem que Eu acreditar. sempre fiz projetos sociais voltados para a juventude, enquanto pela Polícia Militar, fizemos ali, eu acredito muito na juventude, acho que a gente precisa dar um voto de confiança, mas assim, a Sim. gente dá ali as funções, a gente acredita neles, né? A gente faz com que eles se sintam valorizados e importantes. Isso é muito bom, né? Eu gosto, tivemos muitos resultados trabalhando em projetos sociais. Hoje tem meninos aí que nos agradecem, né? Muito, porque eu estava meio que perdido ali. Eles falam e o senhor deu um direcionamento pra gente. Eu cobrava demais, né? Tem As que pessoas ser. assim, como é que esses alunos ainda te abraçam desse jeito, sendo que tu cobra muito? Eu falei, mas eles sabem por que que É eu o cobro. respeito, né? A gente ganha o Eles respeito. sabem porque Porque eu cobro, mas assim, eu cobrava muito, mas eu dizia, vocês são cobrados, mas vocês vão ter isso aqui de bônus. Então isso. era uma troca ali. Acaba ocorrendo a inclusão social e é Isso. usada como ferramenta de combate à vulnerabilidade dos jovens na nossa região, né? A Sim, gente sim. sabe da dificuldade do que a juventude é exposta hoje, né? E tem trabalhado nisso. Eu acompanhei já bastante projeto, né? Acompanhei muito Sim. essa parte. E como é que está a parte de infraestrutura esportiva para receber esse ano? Geral, a gente sabe que ocorre no ginásio João Corrêa de Já corri. Oliveira, né? Nosso saudoso João, né? Corrêa, seu João Português, não é isso? Isso. E aí nós temos aí também o Bumbódromo, que ali é o início de quando o pessoal sai ali caminhando, né? Sim. Naquela passeata bonita de atletas. Como é que tá isso? Tá em andamento? Sim, as subcomissões já estão trabalhando, né? O ginásio João Correia de Oliveira, a gente já fez o orçamento do material todo, né? Iluminação, pintura, reforma do ginásio, né? Para preparar que ali é o principal palco, porque ali é a abertura e o encerramento, né?
Então ele precisa estar bem aconchegante. Nós temos a equipe do Dani lá que está fazendo todo o trabalho, o levantamento de vários locais aí de pinturas também, né? No porto da cidade, na frente do estádio, vai ter uma estrutura ali que vai ficar muito bonito, né? Portal, um negócio para Isso vai receber os ter muito bom. atletas. E aí o estádio também, né? O estádio onde ocorre a competição de futebol de campo e o atletismo na pista ao redor do campo ali vai passar por reforma também, né? E nós teremos as lutas no centro de convivência esse ano. Falando em luta, tem jiu-jitsu na modalidade? Eu não lembro. Tem jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu vale medalha, porque o jiu-jitsu É isso que eu ia perguntar. ele é praticado por todos os municípios, Ok. diferentemente É uma dúvida minha. da luta olímpica e do boxe, o Aham. jiu-jitsu ele é praticado por todos os municípios. Então vale pro quadro. Isso vai. O jiu-jitsu Vai sim, pro quadro, né? vai. Não, a luta olímpica e o boxe não, porque Ok. ainda tá engatinhando ainda, Certo. né? O boxe não é tão praticado. Tipo assim, você não. Aí eu vou sair de casa hoje e vou praticar boxe. Não é comum. Não é comum, Não né? é comum, Então, uma quantidade X de pessoas que vai praticar Exatamente. boxe. Tipo, Sim. se hoje você sair daqui, você vai ver futebol ali na Arnaldo Pires, você vai pro canto, né? estádio, É. você vai no Papo. Pessoal correndo, ciclismo. Mas você não passa ali, não tem 2 minutos lutando Só ali, boxe, tá? só ali no Walter. no beco do seu Zé Barbeiro ali. Ah, o 7 facadas. Tem. De vez em quando eu acompanho o treino do pessoal ali, o 7 já sentou umas 2 vezes. Aí do mesmo jeito a luta olímpica, mas isso as pessoas que praticam talvez possam até ficar meio cabisbaixo, mas isso é normal, isso é um processo. Sim. A gente só acompanhava o boxe pela televisão, hoje já tem uma competição, né? Igual os esportes eletrônicos, né? Isso, já vai ter, no GES já tem o boxe, quem sabe daqui mais um ano a gente consegue incluir os outros municípios possam começar a praticar, né? A luta olímpica também. Então, isso é um processo. Isso é demorado, mas isso vai acontecer. Vai ocorrer, a gente vai torcer para que isso. E como essa logística, a gente sabe que, para quem não conhece, está assistindo nosso podcast, nós estamos aqui, né, bem distante da capital. É toda uma infraestrutura que tem que ser preparada de compra, material esportivo, árbitros, né, comissão, alimentação, hospedagem, né, é bem complicado. E eu lembro que aqui nesse lugar que nós estamos hoje, aqui, era o Campus Avançado, do Alto Solimões. Aqui foi muito tempo a escola agrícola, primeiro campo. Eu estudei aqui. Estudou aqui? Estudei. Ali atrás tinha um campinho, né, uma pista, então aqui isso foi de alojamento por muito tempo. Sim. Né, dos atletas. A gente sabe que a infraestrutura é enorme. Como é que está essa mobilização? Como é feita essa logística? Vocês conversam com as prefeituras, com o pessoal? Porque, assim, é muita coisa. A princípio, Benjamin, né? Principalmente o Benjamin Constant que recebe, né? Tem que ter uma infraestrutura. Benjamin entra com a parte toda, né? Benjamin é com tudo, com a infraestrutura, com toda a parte logística, todos os gastos, é Benjamin, né? É por isso que eu digo, tem que ser muito corajoso para fazer um evento dessa magnitude. Tem que ter muita coragem, porque você tem que, né, demanda ali muita gente, né? Muita gente, orçamento, então que não vem mais para isso, tem que ter ajustado ali. E tem que ter muita coragem para fazer. E aí tem todo um trabalho, né, para ser feito para tudo isso, né? Todas as pessoas envolvidas. E então é isso. O GES não é fácil não, mas é prazeroso. Prazeroso, não tenha dúvida disso. E o que vai... Eu tenho certeza que o GES... Eu não conheço os cálculos, mas talvez vocês possam fazer esse ano. E é importante que todas as secretarias estejam envolvidas, né? Por exemplo, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Secretaria de Cultura, porque vai ocorrer eventos na cidade por conta disso, né? Então é uma integração muito grande. Saber estimar quanto, eu não sei se tem, claro, eu ainda não vi isso, não perguntei, tô fazendo a primeira pergunta, quanto isso gera de renda no município. Eu tenho certeza que pelo menos o dobro ou o triplo deve gerar. Eu não tenho dúvida desse movimento, né? Sim, que é muito vantajoso para o município, eu não tenho dúvida em relação a isso. O maior, assim, por exemplo, se os municípios vêm, as delegações, como são mais distantes, né? Os outros, tipo, se for para uma final de futsal, por exemplo, se for Benjamin e Tonantins, né? No sábado, no dia da final, permanece ele normal. Mas se for uma final Benjamin e Tabatinga de futsal, que é uma modalidade muito charmosa, o fluxo de pessoa naquele dia ele aumenta... Altíssimo, né? Ele aumenta muito mais do que já tá, porque é muita gente chegando... Pela rivalidade. E se for Benjamin e Atalaia, aí é que bicho pega mais. Então, aumenta a gente...
a gente tem essa situação também. Já é muita renda, as pessoas, todo mundo ganha, né? Sim. Mas assim, se no dia da final der uma final Benjamin Atalaia em alguma modalidade, handebol, por exemplo, o fluxo aumenta muito mais, a renda melhora ainda mais, né? A gente acredita que o GEAS as pessoas se preparam, o município se prepara e as pessoas também para esse momento, né? As pessoas que vão vender ali o seu material, churrasco, a sua Sim. bebida, né? O salgado, essas coisas tudo é muito bom, as pessoas esperam. E por isso que a gente diz que o GEAS ele ele não pode mais ter um período tão longo sem ter o GEAS, né? Não pode ter esse gap enorme que a gente chama, esse lapso aí, né? Sim. Esse espaço sem acontecer o evento. Não pode, né? Então, assim, quais são os próximos projetos da secretaria? Você tem alguns aí? Nós já falamos de recuperar a Sim. memória, de ativar mais. Tem algum que o senhor esqueceu de falar ou queira falar para os A próximos gente, anos? na verdade, é manter os calendários. Assim, a prefeitura, a administração, ela é uma continuidade da outra administração. Eles tinham uns projetos, né? Uhum. E só que cada secretário Vai tenta dando seu colocar toque ali. seu toque, né? Nós tentamos resgatar o pessoal dos 50 anos, o juvenil, que não tinha Sim. mais, né? O pessoal do infantil, os projetos, os jogos da diversidade que estamos tentando fazer também os jogos para Cristo, que é os jogos entre as igrejas, que a gente possa fazer uns jogos assim como se fosse uma espécie de dias mais curto, mas assim entre as igrejas, né? Entendi. Estamos tentando fazer as corridas pedestres alusiva aos santos e também à igreja evangélica, tipo a corrida pedestre de São Francisco ou da Imaculada, a corrida pedestre Igual tem a São Silvestre, isso, né? isso, do pessoal mais evangélico, né? Então nós tentamos assim, nosso projeto é voltado muito para isso, né? Que bom. Estamos tentando Sempre fazer isso. botando o social ali junto do esporte, porque é Isso. característico do Das esporte, comunidades né? indígenas também, estamos tentando levar o projeto Bom de Bola para as comunidades indígenas, só que a gente sabe que demanda é um custo, né? Demanda pessoas muito mais, Logística uma alta. logística alta, precisamos levar material, precisamos levar Sim. pessoas para lá, mas assim, temos o GIB, temos os jogos também que nós apoiamos lá e levar esse projeto Bom de Bola também para as comunidades, que é a nossa vontade, né? Então nós temos muita coisa mesmo para o segundo semestre. O primeiro semestre já está se encerrando. O GEAS é ali o carro-chefe, né? A troca de semestre ali, né? E ali no segundo a gente começar em ponto de bala de novo. Certo. E o impacto hoje que o senhor visualiza que o esporte tenha na vida dos jovens Benjamin Constant da região, né? Porque o GES vai ser uma vitrine. Quando a pessoa vem, outro atleta, às vezes vem com o pai, vem com o filho, a mãe, ou alguém vai assistir online e vai dizer: ah, eu preciso estar na próxima edição do GES. E Sim. qual o impacto que o senhor espera que isso tenha na vida dos jovens, né? Não só de Benjamin Constant, mas de toda a região, né? Da Tríplice Fronteira, Alto Solimões. Se o jovem entender que para ele praticar esporte, para ele ter um alto rendimento, ele precisa abrir mão de algumas coisas, da balada, de dormir tarde, dos vícios, do álcool principalmente, do vício das telas, ele se preparar, ele para ter um alto rendimento, ele vai se condicionar que ele precisa se preparar não só para que ele tenha alto rendimento no esporte, mas para a vida. E esse assim, eu acho que esse aí deveria ser, na minha opinião, o que o jovem deveria visualizar, que eu preciso me preparar para uma competição do GES, é muito importante, mas eu também preciso abrir mão de algumas coisas para me preparar para a vida. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso ser disciplinado em algumas coisas. Então, o esporte ele traz isso até um certo momento na nossa região, porque a gente não vive do esporte. Sim. Um jovem, ele não pode colocar na cabeça dele, se ele estiver aqui em Benjamin, eu vou viver de futebol. Ele não vai viver de futebol. A gente não tem essa economia que Não possa gerar temos, isso. então Né? ele vai se preparar, ele vai assimilar tudo aquilo que o esporte proporciona para ser de alto rendimento no esporte, no GES, por exemplo, mas depois disso, eu preciso usar essa disciplina que eu usei no GES, eu parei de beber, eu fui dormir cedo, Sim. eu me dediquei muito mais, eu treinei muito mais, eu vou levar tudo isso para minha vida. Aí, para eu passar no vestibular, eu preciso estudar mais, né? Eu preciso ler muito mais, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ali estar fazendo cursinho para eu poder chegar ao meu objetivo, que é, né, ter um futuro, ter uma carreira. Claro. Então, eu acredito que o esporte ele é essa ferramenta de ensino nesse momento. E é onde eu sempre bato na tecla para o jovem. Dizer, olha, use essa disciplina que você está usando agora na sua vida, porque isso aí vai facilitar para você. Você tenha certeza disso. E eu acho que o GES, essa preparação toda, ser campeão é muito bom, eu já fui campeão.
jogar no GES é muito bom, é maravilhoso, é talvez o melhor momento da nossa vida enquanto jovem. Mas assim, precisa também levar tudo isso para a vida, para o Para futuro, que aí vai funcionar. formação, né? Isso, para Para tudo. formação. Tem um limite de idade no GES? 18 anos. 18 anos, né? Limite mínimo não tem. Se tiver condições, se tiver uma idade pouca, mas tiver Não é por permitido fora de série, nenhum veterano, alguém acima disso, não, não papar o pode. time, não. Não Não tem pode. essa. Quando o GES começou, um certo ano, Tinha, parece, se eu não me engano. Né? ele precisava ser estudante da Exatamente. rede, mas não tinha uma certa idade. A gente teve um ano aí, não sei se foi o segundo ou o terceiro GES, mas aí pelos estudos que a gente fez, né? Mas aí depois não, teve uma idade limite para. E aí, só para eu não esquecer aqui, pessoal, eu vou colocar aí para vocês o decreto, mas eu vou falar o nome de quem estava nesse decreto, né? Que o decreto é de 1977, né? Então nós tínhamos lá um decreto para a criação do primeiro Jogos Estudantis do Alto Solimões, o GES, tá aí o decreto, vou colocar na tela. Era a comissão, o senhor Adroaldo Pitinini, acho que é isso, o Alaí de Souza Lima, Ivani Muniz Gonçalves, João Correia de Oliveira, né? Frei Fulgêncio Monasselli. Por isso que quando você falou que estava correndo atrás, eu digo, tá aqui na portaria do decreto. Você sabia que o Frei Francisco vai conseguir uma entrevista com ele, cara? Já imaginou que a gente escutar essa entrevista com ele? É a história viva, né? É a história ali concretizada e viva na tela para que as pessoas possam. É importante, viu? É muito importante. Tinha a irmã Diva Martins, irmão Valdir Gobato, acho que é isso. E aí diz aqui que tinha que eleger um presidente, que não está bem claro aqui, e deram 15 dias. E olha só o que foi pedido no decreto. E foi eleito o presidente. Quem foi? Eu te digo. Quem é? Senhor Rômulo Pessoa. Sério? Então, Rômulo Pessoa, olha só. Então a gente precisa recuperar essa história, né? E aí fala que deu 15 dias para ele. Relatório, olha só da importância. Olha a importância do GES. É mais do que uma competição esportiva. Relatório sobre a viabilidade social. Veja só, viabilidade social, custos e parecer sobre a criação do referido jogos. Então, o GES, de fato, já nasce com uma responsabilidade social né, de catapultar essa parte da juventude e dos jogos da juventude do Alto Solimões, né, e Tríplice Fronteira. Então, secretário, a gente vai encaminhando aqui. O senhor pode deixar a sua mensagem para todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo canal oficial do INC UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, né? Do Instituto de Natureza e Cultura, aqui no Alto Solimões. Uma mensagem que o senhor poderia deixar para os atletas e professores e toda a comunidade esportiva do Alto Solimões e Tríplice Fronteira. O senhor pode fazer as suas considerações aqui. Se o senhor quiser colocar mais algum assunto que eu ou não coloquei, fique à vontade. Aqui a gente não tem limite de tempo, não. A conversa é um bate-papo aqui mesmo. Tá ótimo. Eu acho que nós tivemos uma conversa muito proveitosa, né? E eu agradeço desde já o convite, foi muito bom, né? O ambiente muito, muito acolhedor, muito especial. A mensagem que eu digo é para os jovens, né? Para que eles pratiquem esporte cada vez mais, né? E usem isso como uma ferramenta pedagógica, que para eu praticar esporte, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Eu sempre bato nessa tecla, né? Aos professores, meu muito obrigado sempre, né, por orientar, pelas orientações. Eu tive muitos professores na minha vida, né, que serviram disso. Dentre eles, o próprio Cinei, que é um professor lá da Secretaria de Esporte, o próprio Frei Francisco, que foi o meu treinador também, né? E tantos outros. Frei Francisco Chicó, foi meu treinador, ele foi meu orientador, foi meu treinador, um cara que eu tenho, né, muita admiração e respeito, né? E aos pais também, né, estejam mais perto dos seus filhos aí, dos seus atletas, cheguem, perguntem dele o que aconteceu nos treinamentos. E é isso, a gente está, a Secretaria de Esporte de Benjamin Constant, nós estamos trabalhando muito para que nós possamos ocupar. As pessoas dizem, o Benjamin está tendo 8 campeonatos ao mesmo tempo. Se a gente pudesse ter muito mais, eu te garanto. Falta de ginásio, a gente quer fazer, né? O que eu queria é passar no ginásio e ver os atletas praticando esporte. Uma mãe falou para mim assim, olha, vocês estão oferecendo o projeto Bom de Bola de segunda a quinta-feira. O meu filho vem pelo período da tarde. Tu tem noção do que o meu filho fazia no período da tarde? E eu não. Meu filho queria ficar no celular, dentro de casa, dentro de casa no celular e não descia. Quando alguém falou que tinha esse projeto Bom de Bola e eu trouxe ele pela primeira vez, agora meu filho, né, vai para aula de manhã, quando chega 2h30, assim, quando dá 1 hora ele já quer vir. Ou seja, o meu filho chegou aqui,
Ele mudou totalmente, não quer mais ficar dentro do quarto, ele conversa com os coleguinhas e ela me apontou, olha, ele é aquele ali, ele estava até com a camisa do melhor time do mundo, que é o Flamengo. Não, Ele não é estava o melhor time do mundo, não é o Flamengo, é o filho, Vasco. o meu filho é aquele de camisa do Flamengo, ele estava ali Ah, conversando e ela, aquela mãe super emocionada, conversando comigo na contando a arquibancada, história, né? E é isso, a gente precisa, a minha ideia é ocupar os jovens. Campeonato juvenil, sábado de manhã e domingo pela manhã, né? As pessoas falam, olha, onde que esses meninos estariam sábado pela manhã, né? Onde que eles estariam aqui? exatamente. Assim, nós temos 5 times, cada time com 20 atletas. Ou seja, né, são uma quantidade de De jovens jovem aí, muito grande, né? né, Envolvidos na são muitos atividade. jovens envolvidos naquele momento ali que poderiam estar fazendo outras coisas. Então, esse é o nosso objetivo. Esperamos que a gente possa fazer muito mais ainda. Nós estamos só no começo. Esperamos que a gente possa fazer muito mais eventos esportivos aí. E que pessoas assim como você, que é um incentivador, que está ali sempre dando aquela É a moral nossa para a missão gente, aqui na né? universidade. Podendo aqui dentro da universidade, a gente já ouviu falar, né, nesse podcast, a gente já ouviu falar nos seus bate-papos, tá sempre ali dando umas orientações, tá sempre ali incentivando, e é desse tipo de pessoas que nós precisamos, a nossa sociedade precisa, né? Vai melhorar ainda mais. Vai. A gente traz. Eu agradeço muito, secretário, a sua vinda aqui. Foi assim enriquecedora mesmo no bate-papo. A gente sempre tenta fazer esse bate-papo livre com a comunidade, para que as pessoas entendam, né, numa linguagem mais tranquila, mais calma. O nosso podcast hoje esse é o 5º episódio, né? Então, assim, cada vez mais subindo a audiência, escalando, mas a gente está preocupado mesmo aqui em manter a memória, dar visibilidade às pessoas que trabalham, que fazem, né, a região crescer como um todo. E agradecer também a parceria da Prefeitura de Benjamin Constant, que sempre foi muito parceira da gestão, né, do Instituto Natureza e Cultura, sempre foram muito parceiros. Inclusive, logo, logo vem a próxima edição dos Jogos Universitários, né? Já estão em tratativas, a Ingrid com o pessoal, eu não estou acompanhando muito. Né? Tivemos um contratempo, mas já solucionado, nós vamos caminhar para isso. Muito obrigado mesmo. A porta, como diz o nosso podcast aqui, ó, abre a porta, as portas estão sempre abertas, né? A comunidade, porque a universidade nada mais é do que a representação da sociedade. Não é? Nós estamos aqui para representar e acolher a sociedade. E a gente tem feito isso como gestores e eu espero que a gente faça cada vez mais. Meu muito obrigado mesmo. Quem sabe a gente possa ter um outro bate-papo pertinho do GES ou fazer um podcast sobre o GES aí, trazer atleta, destaque, né? Trazer, sim. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Nós nos encontramos no próximo episódio, mais um episódio do podcast Abre a Porta, se assim Papai do Céu nos permitir. Até logo e fiquem todos com Deus.